Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reise. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano. Tranquilidade, você tá bem? De buenas. É isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Criodonis. Tudo bom, Criodon? Salve, galera, tranquilo? Tranquilidade? Tá melhorzinho? Sim, um pouco melhor, um pouco melhor. Estou me recuperando. Ah, que bom. Fico feliz que você tá bem. É nóis. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado especial de hoje. Cara, a gente vai trocar uma ideia com o Tony Carpan, que é baterista, produtor e instrutor de bateria. E muito mais também, né? Exato, muito A bem. gente tem que fazer um monte de coisa pra poder, sei lá, se virar, alcançar os objetivos, enfim. Exato. É isso. Vou só falar dos nossos... Não é nem patrocínio, né? A gente costuma chamar de parceiros. Parceiros. Os parceiros, você que toma suplementação, ou tá procurando uma suplementação de qualidade, você que treina na academia, enfim. A gente tem uma parceria com a Skal, tá? A gente vai deixar o link na descrição, tá? Você entrando no site deles, fazendo uma compra, independente do valor, você ganha 10% de desconto usando o nosso cupom DONAMARA10. A gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, tá? Uma casa de shows aí, de bandas independentes. Você que tá numa sexta-feira, não sabe o que fazer, quer ouvir uma boa música, é só colar lá no bar deles, que fica aqui na Moca. Entrar no site www.cervejaazul.com. E a gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, você que precisa aí dar uma regulada aí nos instrumentos de corda. Enfim, é só entrar em contato com ele, vai ficar na descrição também. Ele é aqui de São Paulo, tá? Só entrar em contato. E já deixa o like, compartilha e tem um recado nosso. Também lembrando que a gente tem nosso aqui. canal. Pois é, agora lembrando que tem nosso canal de cortes, tá ali? Corte do Namara Oficial, tá? A gente vai deixar aqui na descrição, pra você que não consegue acompanhar o episódio inteiro. A gente vai deixar lá os melhores momentos, tá? Sim, Tanto dos episódios como desse episódio aqui que vai estar no ar. sim. né? É melhor, né? Porque às vezes não consegue assistir todo episódio, você entra lá, você tem os melhores momentos lá que a gente separa, né? Os cortes, e fica até mais Os melhores fácil aí. momentos separados pelo Criodones, né, Criodon? É nóis. É isso aí, vamos Mas lá, é Rafa. isso. Cara, Tony, você tá aqui em São Paulo há quanto tempo já, mano? 10 anos. Você é lá de Sergipe, é isso? Sou de Sergipe, sou de Aracaju. Cara, e como começou o lance da bateria, mano? Cara, o lance da bateria começou, eu tinha mais ou menos por volta dos 14, 16 anos. Que do tipo, como todo moleque, você quer ser jogador de futebol. Essa era a minha realidade. E do tipo, do lado da casa onde eu morava, lá em Aracaju, começou a ter alguns ensaios de uma banda de rock, uma banda de garagem. E esses ensaios eram praticamente do outro lado da rua, onde eu jogava bola. A galera jogava bola do tipo num terreno de terra batida. Sim. Na medida que esses ensaios foram acontecendo, foi rolando cada vez mais um despertar para a música, sabe? Então, cada vez mais eu ficava mais rato do ensaio da banda e eu ficava menos jogando futebol. Chegou um momento que eu virei realmente rato de ensaio dessa banda e teve um determinado momento que do tipo, um ensaio antes da primeira apresentação dessa banda, o baterista chegou atrasado. Assim, por exemplo, se o ensaio é marcado das 4 às 6, das 8 às 10 da noite, o cara chegou faltando mais ou menos umas meia hora, 20 minutos para poder acabar o ensaio. Mas só que até esse cara chegar, a galera ficou esperando, claro, né? Aí ficou aquela coisa, aquela interrogação, e agora, o que é que a gente faz, sabe? No meio do ensaio. O último ensaio antes do show. O último ensaio antes do show. Aí alguém falou, pô, a gente não tem nenhum baterista para poder resolver essa situação agora. Eu simplesmente levantei a mão, assim, levantei o dedo e falei, eu toco. Os caras desacreditaram. Qual é, moleque? Você nunca sentou na bateria, você vive aí jogando bola. Eu falei, deixa eu tocar. Alguém da banda falou, não, acredita nele, deixa ele tocar. Cara, sério. Primeira vez que eu sentei na bateria, eu não sabia nem o nome baqueta. Pra mim era 2 pedaços de pau, que não deixa de ser. Eu sentei na bendita bateria, cara, do repertório de uma banda que tinham 13 músicas autorais, não era nenhum cover. Então, eles viviam trabalhando as músicas autorais durante esses ensaios? Era Não só música cover. autoral. Nunca vi essa banda tocar cover. Pelo que eu me lembro, era só música autoral. Sim. Eis que eu me sentei na bateria e toquei todos os arranjos da banda. De 13 músicas, sei lá, toquei 12. Da introdução, groove, verso, virada, refrão, tocar na condução, pausa, cresce, que não sei o que. Toquei tudo. Simples assim. E aí, depois desse dia aí, deu um... Foi nesse dia que realmente eu vi que do tipo, eu quero tocar bateria. Mas você entrou pra banda, os caras chutou outro batera ou... Não, inclusive... Você assumiu, mano? Não, inclusive esse cara continuou na banda, que por sinal foi esse cara que foi o primeiro cara, assim, que realmente
acreditou no meu potencial musical baterístico, assim falando, que é o saudoso Rodrigo Pastel, que eu não posso deixar de falar nele. Sim. Ele partiu esse ano, mais ou menos, que eu lembre. Mas, enfim, foi o cara que realmente acreditou. O cara tinha uma bateria da Ludwig. Sei qual que é. Essa bateria em inglês, o cara tinha uma exatamente vindo de Londres para ele, e ele tinha um prato, um kit de prato de aquela marca mais conhecida no mundo. Desculpa a Oreo Symbols, eu sou endosso da Oreo Symbols, né, cara? Sim. Pra mim é o melhor prato. Mas enfim, ele tinha um kit completo dessa marca super conhecida mundialmente, e na sequência de ter esse primeiro contato com a bateria, eu resolvi montar uma banda de punk hardcore com todo moleque. Aí eu, meu primo, Tiago Madureira, que mora em Aracaju até hoje, a gente resolveu montar uma banda. Aí no nosso primeiro show foi num lugar chamado Rua da Cultura. Foi na segunda edição da Rua da Cultura, isso lá em Aracaju. Só que pra gente poder fazer o show, no dia, o baterista teria que levar a bateria. Esse cara simplesmente pegou o Fusca dele, entochou de bateria, prata, acessório e tal. O cara levou pra lá, pra esse local do show, no centro da cidade, à noite, sabe? Depois das 10 da noite, no meio da rua. O evento, ele sempre aconteceu no meio da rua. Uhum. O cara chegou mais cedo, antes de mim. Porque quando eu cheguei lá nesse espaço, a bateria já estava montada. Praticamente. Então, perceba só o grau, o tamanho da consideração que essa pessoa teve por mim. Sim. Então, eu levo isso, eu faço questão de levar isso para toda a minha vida. E sempre que eu puder falar de toda essa importância que o pastel teve e tem para mim até hoje, sabe? É uma eterna gratidão, na real. E você acompanhava todos, por isso você sabia as músicas, você via os ensaios e já foi ali meio que marcando Exato. tudo como era, o esquema de tocar. Exato, eu aprendi os movimentos, porque eu não Uhum. sabia o que era rudimento, toque simples, double stroke, paradiddle, aqui não sei o nem quê. como saber. Sei lá, eu não sabia nem meu nome direito, quem sabe. Mas, cara, foi um negócio assim, sendo bem honesto, divino. Divino. Foi divino. A primeira vez que eu sentei na bateria, no instrumento, que, assim, ele já deixava a bateria lá já montada. Então, por ser uma banda de garagem, naquela época não existiam tantos estúdios, principalmente no Nordeste, na menor capital do país, Aracaju. Então, a bateria ficava montada. Então, por isso que eu consegui tocar. E como que chegou o punk pra você, o rock? Porque assim, você é de que ano que foi isso? Nos anos 90, mais ou menos? Anos 90. E como que você Final dos conheceu o anos punk, 90. mano? Deixa eu só... Consigo abaixar aqui um pouco? Claro. Bom, Ensina aqui, produção. Assim eu consigo ver o seu belíssimo rosto. Vamos... Opa. será que deu? Agora vai? Que é meio braço do Robocop, né? Ô, louco. Aí, beleza. Seguimos. Câmera. Tranquilo. Aí, beleza. Então, como Seguimos. que o punk, você conheceu o punk, mano? Cara, o punk entrou na minha vida, assim, pelaquela questão do skate. Uhum. Aí, do tipo, até conhecer essa banda de garagem, eu não sabia o que era rock, não tinha a mínima noção, porque meu pai ouvia fitas cassete, sei lá, do Nelson Gonçalves e por aí vai, sabe? Trio Nordestino, Luiz Gonzaga. Aí, a partir desse momento que eu tive contato com essa banda, que eu tive contato com a bateria, que eu tive contato com o Tiago Madureira, que a gente montou essa banda, aí ele me apresentou o skate. Na época eram as fitas VHS, né? VHS que chama, né? Sim. Aquelas 411, se eu não me engano. Nossa, lembro. A gente ficava comendo aquilo ali com farinha, sabe? Porque quem tinha o VHS era ele. Aí eu ia pra casa dele pra poder assistir. Uhum. Aí eu assistia as 411. Na sequência, a gente ouvia os CDs do Garage Fuzz. Olha. Aí, da início, tinha uma pracinha perto da casa da gente. Aí tinha uma galera que era mais antiga, né? Que aí é onde entra Cachorrão, Bidel, Bidó. Aí tem Juninho ET, tem Cara de Sapo, que são os grandes nomes do skate sergipano, nordestino, nacional e internacionalmente conhecido. Inclusive tem até a pista chamada Cara de Sapo, tem a pista do Mosquito, é Lúcio Mosquito, se eu não me engano, mas é a pista do Mosquito. E quando eu conheci esse Bidel, que era da galera da Resistência Skate. Por que Resistência Skate? Era a galera que não usava nenhuma etiqueta de nenhuma marca, por exemplo, de shape, ou de truck, ou de roda. Simplesmente ele passava lixa. Tirava- Eu via sempre esse cara raspando
para poder tirar a marca. Então eu achava isso super, sabe? Foda pra caralho. É. Foda pra caralho. Aí autêntico entrou o pra caralho. skate, consequentemente entrou o punk. Porque eu só imaginava, pra mim, até então eu só conhecia, sei lá, hardcore melódico. Porque a galera entende hardcore melódico como franja. Não, hardcore melódico é lá atrás. O NoFX, né? Mas a gente pode se dizer que ele é um hardcore melódico. Acho que é mais ou menos a partir do Fugazi, se não me engano, mais no Treff, por aí. É uma vertente. O pós-hardcore ali veio o hardcore melódico, né, vamos dizer assim, né? Enfim, mas foi praticamente isso, nesse momento onde entrou o punk e o skate na minha vida. Aí a galera saía para poder fazer street nas ruas de Aracaju, nos domingos à tarde. Então eu tentava acompanhar, mas eu sempre caía, né, velho? Aí você foi pra bateria. É claro, é muito mais fácil ser baterista que você fica ali sentado, faz o rudimento, não se machuca, no máximo. Mais seguro, né? Você é louco, velho. Não torce o tornozelo. Não, mas já dei várias baquetadas no beiço, velho. Não, o beiço já não é pequeno, imagina sangrando no meio do show. Caralho. E aí, quando que você veio pra São Paulo, mano? Eu vim pra São Paulo em 2014. Mas foi por conta da bateria ou porque você, vou pra São Paulo e foda-se? Ou foi um trampo que você veio pra cá por causa de um trampo? Como que foi? Não, eu vim pra São Paulo por conta da bateria. Na real, eu tinha vindo pra São Paulo, aí, de novo, fazendo essa linha do tempo. Uhum. Em 2007, eu com esse Thiago, a gente tinha uma banda chamada One Last Sunset. E isso foi no auge do metalcore. 2007, aí entra aquelas bandas August Burns Head, Lamb of God, As I Lay Dying, sabe? Não. Enfim. Mas Anos 2000. Aí em 2007 a gente resolveu fazer uma turnê aqui em São Paulo. A gente fez Campinas, Vinhedo, Limeira, Nova Odessa. A gente fez essa turnê junto com uma banda chamada Cardiac, de Campinas. Cardiac eu já ouvi falar. Que é do Jura. Aí a gente fez essa turnê em 2007. Voltamos para Aracaju. Aí, na sequência, em 2012, eu vim para São Paulo para poder fazer... 2011 para 2012, mais ou menos. Eu vim para São Paulo para poder fazer algumas aulas com um cara chamado Jean Dolabella, assim que ele saiu do Sepultura. Ele saiu do Sepultura em 2011, aí eu vim para São Paulo mais ou menos final de 2011, início de 2012. Aí eu fiquei um mês na casa da minha tia, lá na estrada do Campo Limpo, super longe, porque as aulas eram num estúdio chamado Ecorde, ali na Pompeia, Perdizes. Sim. Ele ainda não tinha esse estúdio que hoje a gente conhece como Family Mob. Isso. Então eu fazia as aulas no estúdio Ecorde. Então ele estava fazendo os ensaios para poder chegar o momento de levantar o Family Mob. Então eu fiz as aulas com ele em 2012, voltei para Aracaju de novo. Aí, em paralelo a isso, eu sempre tive as bandas. Tive essa banda One Last Sunset e eu trabalhava como balconista numa loja de instrumentos musicais lá em Aracaju, uma loja chamada Casa dos Artistas. Salve, Silvio Santos. Casa dos Artistas. Mas assim, falando em Casa dos Artistas, eu até agradeço um cara chamado Mingo Santana, que é o CEO, é o dono da loja, era o dono da loja. Como também agradeço ao filho dele, que é o Diego Babão, que foram caras que apostaram, porque lá atrás, em 2007, na primeira vinda que eu fiz para São Paulo, o Mingo, ele simplesmente pegou o cartão de crédito dele e tá aqui, ó. Vai lá sei lá, uma loja de shopping que vende as passagens aéreas. Eu fui lá com o cartão do cara, com a senha do cara e comprei as passagens. Confiança, né, mano? O cara simplesmente mandou, ó, sai daqui do balcão, pega o meu cartão, pega a senha, vai lá e compra as passagens. Isso pra você vir fazer aula com... Não, para poder vir em 2007. Aí eu voltei de 2007 até 2012, fui trabalhando e juntando grana para poder vir para São Paulo para poder fazer aula com o Jean. Ah, entendi. Aí você veio pra fazer aula e voltei, fiquei só um mês. Fiquei na casa minha tendo Campo Limpo. Aí onde foi que em 2014, mais ou menos fevereiro, início de março, eu liguei pro Jean, cara, tô voltando para São Paulo para poder fazer mais uma sequência de aulas com você. Aí ele perguntou, peraí, cara, o que é que você tá fazendo? Onde é que você tá? Eu disse, cara, eu tô em Aracaju. Cara, sério, na real, eu tava de bike na beira da praia, com a camisa amarrada na cabeça, parado, tomando água de coco, velho. E ligando pro cara. Uhum. Ele disse, cara, é sério que você tá em Aracaju? Eu disse, bicho, volta pra cá. Eu disse, como assim volta pra cá? Seu lugar é aqui. Por tudo que você entrega musicalmente, por tudo que você busca profissionalmente com a música, nada mais justo do que você estar em São Paulo. É sério. Dessa ligação,
contaram-se exatamente 15 dias. 15 dias depois eu estava desembarcando em São Paulo em 2014 e de lá para cá já são 10 anos. Aí aqui você veio e Voltar, você é louco? De volta pra minha terra? Não, você é louco. Só se for com o baú da felicidade. Pô, que da hora. E chegando aqui em São Paulo, aí você começou a trampar, o que você começou a fazer de primeira, assim? Cara, na real, eu tive que me virar. Porque quando eu cheguei em São Paulo em 2014, Sua tia ainda morava no Campo Limpo? Ou minha seja, tia ainda mora lá na região do Campo Limpo. Sim. Mas para eu poder vir para São Paulo, aí eu já tive que andar com as minhas próprias pernas. Eu tinha um prato, eu vendi esse prato para poder pegar essa grana, comprar as passagens para poder vir para São Paulo. Aí o que sobrou de grana dos trampos que eu fazia lá, sobraram R$ 240 para poder vir para São Paulo. Cheguei numa quinta, no domingo já não tinha mais grana. Então, para poder me virar, inclusive eu fiquei de favor na casa do amigo meu, chamado Márcio Blau, que ele é diretor de palco, ele é hold dos grandes nomes da MPB. Uhum. Eu fiquei 3 meses na casa dele, onde ele me deu vários toques, assim, como lidar com palco, com grandes palcos, toda a questão de cabeamento, e enfim. Essas partes técnicas que ficam nos backstages da vida. ele te passou todo tutorial, né? No dia a dia, cara, da hora Sim. que acordava até a hora que dormia. Tinha vezes que eu ficava meio puto, mas enfim. Mas faz parte, sabe? Faz parte do processo da pessoa. Inclusive, até hoje eu agradeço. Sim. Porque na sequência eu tive que arrumar emprego. Porque no auge da Copa 2014, eu tive que esperar acabar a Copa para eu poder conseguir o meu primeiro emprego, que foi mais uma vez, como balconista numa loja de instrumentos na Teodoro Sampaio. Que tempos depois o Hugo entrou na loja na minha vaga. Olha só. É. Cara. Tá Quer que frio, desligue o mano? ar? É. Liga Eu o desligo, período de- relaxa. Você quer água? Eu tô Água com bebendo. gás? Quer mais? Não, Alguma tá, coisa? tá tranquilo. Ah, então foi lá da Teodoro que você conheceu o Hugo, né? Foi da Teodoro que eu conheci. Na verdade, cara, digamos que 90% das minhas amizades em São Paulo foram criadas na rua Teodoro Sampaio. Sim. Ali é muita gente ali, né, cara? Da música, De tudo. de tudo ali, né? De tudo. Então, tipo, praticamente você fez um network lá, né? Assim, Fiz antes de saber o que era networking, eu já Você já estava tava fazendo fazendo networking. Era um network cringe, né? Mas assim, nessa loja de instrumentos musicais, eu não fiquei, sei lá, se foi muito um ano. Porque não dava, cara. O dia inteiro dentro de uma loja eu precisava, sabe, aprimorar meu playing, sabe, como Sim. baterista, para poder fazer o networking, conhecer as pessoas, para poder estar no meio. E em paralelo a isso, eu vivia tocando ali naquela Praça Roosevelt, no centro, Uhum. naqueles botecos ali, eu vivia tocando música brasileira, tocando carrom. Eu vim para São Paulo super metaleiro. Super metaleiro. Mas eu precisava, sabe, pagar as contas, comer, pagar aluguel, enfim, Uhum. vida adulta. Sim, sim. Mas aí eu tava tocando na Roosevelt, sei lá, eu tocava por durante mais ou menos umas 4 horas seguidas no carrom, a mão ficava inchada, as unhas ficavam roxas. Eu ganhava mais ou menos uns 25 a R$ 35 por 4 horas de play. O play começava 10, 11 da noite e terminava mais ou menos 1 a 2 horas da manhã. Aí na época, os aplicativos, que hoje a gente são super famosos, na época não tinha esse boom de aplicativo. A gente tá falando de 2014. Então eu pegava o meu equipamento, a minha graninha, em vez de eu ficar com a galera da banda, que não preciso falar o nome, em vez de eu ficar com a galera da banda na Roosevelt, na Augusta, o centro de São Paulo, ei, é festa, é ritmo de festa, eu pegava todo o meu equipamento e sabe aquele ponto de ônibus que tem ali em frente ao Copan? Ali é a Avenida do quê? Ipiranga? perto da Consolação, né? Consolação acho com que é. Ipiranga. Acho que é. Aquele ponto de ônibus ali em frente ao Copan. Uhum. Eu pegava meu equipamento, mais ou menos 1h30, 2 horas da manhã, ficava lá naquele ponto de ônibus, abraçado com o equipamento, dormia no ponto de ônibus, até passar o primeiro ônibus, 4h30, 5 horas da manhã, para poder voltar para casa. E, sei lá, tomava uma ducha, comia alguma coisa super rápido para poder voltar. Aí eu já estava dando aula numa escola de música, eu precisava entrar na escola por volta das 8 horas da manhã. Imagina, eu fiquei fazendo isso por vários meses, sabe? Imagina só você fazer isso, sei lá, de quinta a sábado. E de quinta para sexta, de sexta para sábado. Para você poder estar no outro dia no serviço, no batente.
Porque assim, eu tô falando isso, eu tô num lugar de fala que do tipo, assim, nada contra, mas eu não simplesmente quero tocar bateria e meus pais, inclusive meu pai até faleceu com a maior vontade de me dar uma bateria. Ele partiu desse mundo, mas não conseguiu me dar uma bateria. E eu tô falando mais uma vez, eu tô num lugar de fala que do tipo, eu quero ser baterista. Aí meus pais chegam, tá aqui um estúdio, tá aqui uma bateria importada, tá aqui um kit de prato, e tá aqui, sabe, me dá todo o background de equipamento, mais todo o suporte financeiro, e você só precisa ficar o dia inteiro aí tocando bateria e vai pro colégio. Não, não era isso. Inclusive, preciso até falar, deixar muito bem claro isso aqui, porque antes a, a partir do momento que eu sento na bateria daquela banda de garagem, que eu toco as músicas, até vir para São Paulo em 2007, existe não é um gap, não sei, existe um espaço-tempo. Sim. Nesse espaço-tempo, meu pai sempre resolveu, sempre levou o sustento da família para casa sendo um ambulante. Então ele empurrava carrinho de lanche na rua, ele vendia água de coco e acarajé na beira da praia. Então ele levava toda a barraca num carro, ele fretava um carro, levava toda a barraca, a gente montava na beira da praia, deixava tudo pronto. Depois que ele assava as acarajés, eu pegava toda a acarajé, colocava num Tupperware na época. Já existia Tupperware, claro, não sou tão velho assim, né? Pelo amor de Deus. Aí pegava o Tupperware e ficava de fora a fora na praia para poder vender os acarajés o mais rápido possível, para poder voltar o mais rápido possível para casa, porque daí nisso, depois disso, eu já ia pro ensaio com o Thiago dessa banda Durex que a gente tinha quando era garotão. Sim. Então, para eu poder comprar um pá de baqueta, eu precisava vender água de coco, raspar cana no mercado, pegar carrego, aqui chama-se carrego também, aquela galera que fica no Ceasa com carrinho levando a feira, as compras. Pode ser. Eu não sei o nome, mas pode ser. Eu era essa pessoa que ficava fazendo carrego e ajudava meu pai a vender lanche na rua, ou empurrava o carrinho de lanche na rua e vendia acarajé com ele na praia. Então, era dessa forma que eu conseguia comprar meu pá de baqueta. Às vezes eu conseguia comprar uma pele, sabe? E em paralelo a isso, mais uma vez, o Rodrigo Pastel, quando eu precisava tocar, ele me emprestava a Ludwig dele. Uhum. Aí eu falava, Pastel, eu vou tocar, sei lá, daqui a um mês, 45 dias, mais ou menos isso. Ele, beleza, só vem aqui mais cedo, antes de você tocar, pega a bateria, leva pro play. Ponto. Só puxar. Só abaixar melhor, Acredão? Não, assim tá bom. Se trouxe bom? mais pra você, beleza. Não, eu puxei, abaixei um pouco. Não, então está Só- ótimo. Não, é só porque tava tampando o seu rosto na Beleza. câmera. Mas tá suave. Tá bom aí? Tá. Suave. Pô, que foda. E hoje, assim, a gente tá numa linha do tempo, mas hoje, pelo que eu vejo, pelo seu corre, hoje você tem um patrocínio da Orion, né? É um patrocínio ou uma parceria? Endorsement. Como Endorsement. é que funciona esse endorsement? E é foda isso. Tipo, eu acho que isso que você falou, o que você passou, acho que pode tocar algumas pessoas que, assim, não é fácil, tá Uhum. ligado? Quando você depende só de você, você querer o seu sonho, tá ligado? Quando você não tem um pai que tem uma puta condição pra poder bancar, ou às vezes você fica... Pai, mãe também, avó. ou às vezes você fica, sei lá, em casa esperando as coisas caírem e é foda isso. Sua história de vida eu acho muito foda, assim. E você vir pra São Paulo, lá de Sergipe, que é uma puta loucura da porra. É muito longe, Longe velho. pra caralho, cara, eu não sei nem se eu teria coragem de fazer uma parada dessa, mas provavelmente, enfim, mas e porra, que da hora, mano. Hoje você tá assim, hoje você vive da parada, eu acredito que hoje você só... Vivo, só sobrevivo. Hoje você vive da bateria só, Sim, sim. provavelmente, e pô, isso é foda pra caralho, mano. Uhum. E o que você queria perguntar, Bruno? Sobre o patrocínio endorsement, como é que funciona, mano? O Tipo, endorsement, e como é que você conseguiu? Como é que chegou esse contato pra você? E como é que funciona pra uma galera que não conhece? cara, na real, antes de chegar na Orion, eu dava aula numa escola que é super conhecida no âmbito nacional e internacional. E que nessa escola não dava só aula de bateria, como eu também era referência no quesito musicalidade brasileira. Aí, um certo diretor comercial de uma marca de prato que é concorrente da Orion, desculpa, foi lá para ter uma conversa com o diretor da escola. Aquelas conversas comerciais de sempre, de praxe. E eu sempre, sabe, sempre que eu tô fazendo alguma coisa, eu não tô simplesmente só fazendo aquilo. Meus ouvidos também estão super abertos. Minha anteninha tá sempre... A anteninha do Chapolin Sim. Colorado
Tá sempre Só. ligada, é claro. E do tipo, após essa conversa que esse diretor comercial dessa marca, dessa fábrica de prato teve com o diretor da escola, eu ouvi ele falar que não tinha ninguém do Artistic Relationship da marca, relações artísticas da marca. Aí, como chama, aí já entra a gíria do Nordeste, né? Aí eu ataiei o cara na porta da escola. Eu pergunto, ô, velho, como é que faz pra poder trabalhar aí nesse negócio de relações artísticas? Então, aí ele falou, então, não tem ninguém lá. Ah, não tem ninguém, beleza, eu trabalho. Mas você já trabalhou? Já trabalhei. Nossa, não sabia nem como começava. Já chegou botando uma bola. Não, já trabalhei, pô. isso Não, aí. deixa comigo, eu sou Aí quando você bota desenrolado. inglês intermediário, porque é inglês do currículo, né? É. Não sei, pô. Que nada, o cara acabou de instalar o Duolingo. Que nada, tamo aí, tamo resolvido, beleza. Aí eu fiz a entrevista, fui trabalhar como relações artísticas dessa fábrica de prato. Fiquei na média de 8 meses, aí eu fiquei como relações artísticas, aí eu ganhava os pratos e dava aula na escola. Só que em paralelo a isso, vou responder essa pergunta, em paralelo a isso eu tocava na noite. E no meio dessas coisas de tocar na noite, super na Vila Madalena, eu tava tocando com uma cantora chamada Larissa Alves, num lugar chamado Nossa Casa. Eu vivia tocando música brasileira, praticamente os clássicos, Gilberto Gil, Caetano Veloso e tal. E eu vivia alimentando a página do Facebook. Na época não tinha esse boom do Instagram. Na época o Instagram era aquela coisa de fotos cool, descolada, desprendida, sabe? Sim. Era mais conceito. Bem diferente do que é hoje. Exato, em dia, era né? muito mais conceito do que essa coisa do networking, mais uma vez falando. E aí eu entrei na banda, depois a gente vai falar a respeito disso. Aí eu entrei na banda e fiquei alguns anos rodando o país com essa marca. Aí chegou aquele momento de 2017 para 2018, onde rolou aquela questão da polarização política no país, a polarização das pessoas. Sim. E no meio de tudo isso, eu conversei com um amigo meu chamado João Limeira, que na época ele tocava na banda Paura, não sei se ele voltou. Sim, obrigado, Mas cara. enfim, o Joãozinho ele tava tocando no Paura, ele não tocava o Inheritance não existia ainda. Eu tô falando isso pré-Inheritance, e hoje ele ainda já toca no Desalmado. Ele tava só no Paura. Aí eu falei... A banda do Estevam, né? Exato, Estevão Romero. Romera, grande amigo. É um cara que eu guardo dentro do meu coração. Eu vejo ele do YouTube, os vídeos dele lá quando ele vai fazer a turnê com o Cripta, cara. Ah, mano, é muito sensacional. Ele é referência. Ele é. Aí, assim, por essas questões políticas, eu resolvi sair, me desligar dessa marca de pratos, porque antes eu já tinha sido desligado do trabalho da questão de relações artísticas. Aí eu conversei com ele, falei, olha, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele, beleza. Ele conversou com o pessoal do artístico e conversou com o pessoal do comercial da Orion. Aquela coisa, né? Quem você conhece, que quem te indica. Aí ele mostrou todo o meu portfólio que eu já fazia no Facebook, aí em paralelo com o que eu já estava fazendo no Instagram, aí mostrou pro pessoal da Orion, aí a galera falou, ok. Aí o João falou assim, do tipo, olha, por tudo que ele entrega, representa, o que ele faz em rede social, no Play, ele como pessoa, no mínimo ele tem que ser 100%. Aí o pessoal da Orion falou, não, era justamente isso que a gente ia propor para ele. 100%. Então eu tenho quase 60 pratos em casa da Orion. Caralho. É muito prato, velho. São vários bags, tem dias que eu me perco. Mas Por que graças tanto a Deus. prato, assim, desculpa perguntar. Porque eu não toco apenas punk rock, não toco apenas rock, eu toco também música brasileira, toco também jazz, já fiz trilha sonora de filme, ao vivo, no MIS, 2 vezes. E atualmente eu tenho um trabalho de música instrumental no qual eu sou arranjador e compositor desde o início Então, da praticamente parada. você tem um kit pra cada trampo que você vai fazer. Exatamente, isso aí. É pra dar conta da sua versatilidade, né? Entendeu? Cara, eu sou de Sergipe, sou de Aracaju, velho. Moro em São Paulo há 10 anos, não é fácil. Você acha que eu vou ter só chimbal e condução, velho? Pelo amor de Deus. Playback do Gugu, né? Flash prato. Menudo, velho, dominó. Caralho. Mas, assim, mais uma vez respondendo, desculpa, Não. sem querer corrigir. Tem muita gente que tem milhares, dezenas de milhares de seguidores
e não consegue chegar nesse lugar em certas determinadas marcas fabricantes de equipamentos de música. Mas só que onde é que tá? Não é a quantidade de seguidor que vai dizer se você merece ou não. Eu tô mais uma vez desse lugar de fala porque a minha esposa ela trabalha com marketing de influência. Então eu fico embasado diariamente a respeito disso em casa, sabe? Não é a quantidade de seguidores, não é a quantidade de views, não é a quantidade. É claro que você precisa responder a galera nos comentários, mas assim, a forma como você entrega, a verdade que você faz no vídeo, a verdade que você faz numa fotografia, a verdade que você coloca num texto, a sua frequência nos stories, isso conta muito mais do que dezenas de milhares de seguidores. Porque às vezes as pessoas têm, 100 mil seguidores, até 500 mil, e nem metade engaja ali. É muitas das vezes uma ação pode até flopar. Até flopa. E muita dessa galera, não tô dizendo que são todos, Sim. muitos é comprado. Sim. Mas Tanto que aí- você vê aquela regra dos 10%, né? Se Exato. ela tem 10 mil seguidores, ela tem que ter mínimo 100 comentários, tá É, ligado? Aí você exato. vê lá, a pessoa tem 10 mil, vai ver tem 2 comentários. É. Às vezes tem... E que nem tem- responde. às vezes tem 2 comentários, você vê, você ganha. E quem trabalha com isso, e uma marca, uma empresa, né, que às vezes está procurando um influenciador pra poder fazer algum job, alguma coisa, ele vai justamente nisso, tá ligado? Exato. Ele vai ver o engajamento da pessoa, É. né? Ou até questão de visualizações em stories também, né? Que Uhum. você tem que mandar também lá pra ver com o engajamento e tal. É, por Mas aí. legal, cara. E como que você chegou? Você tocou no Garotos Podres também, Toquei né? por quase Foi o 7 quê? anos. E como que foi? Como rolou, assim? Você chegou nos caras? Cara- assim? Porque, pô, é uma puta banda de São Paulo aqui. Posso comer uma jujuba antes? Fica à Cara, vontade. tem um amendoim também. Cara, eu hein? falo assim do Garotos, assim, o Garotos são umas bandas que, porra, pra mim era moleque, caiu Canções de Ninar, assim, pra mim, mano. E era tipo, eu escutava aquilo e falava assim, caralho, que loucura, mano. Sabe, cara, você não vai acreditar, porque eu era moleque, junto com aquele bidel da galera da Resistência do skate lá na Caju, a gente ouvia os cassetes. E dentro desses cassetes existiam as coletâneas. E dentro dessas coletâneas tinha as músicas dos Garotos. Cara, foi um negócio surreal, porque eu andava de skate, ouvindo aquelas músicas, eu não tinha a mínima noção do que poderia acontecer anos depois. Mais uma vez, isso são acontecimentos divinos, é Deus que prepara pra gente, Sim. sabe? Mas assim, como eu entrei na banda, na verdade eu fui entrado, né, na banda. Na real, entraram em contato comigo. Na verdade, na real, entraram em contato comigo. Assim, eu tinha acabado de fazer um show na madrugada. Esses shows dos clássicos da Bahia, a Bahia Recôncavo e tal, na Vila Madalena, com essa cantora Larissa Alves. E no dia seguinte, era mais ou menos meio-dia, 1h, o Wesley Tolentino, tem que falar com sotaque porque sou sergipano, né? O Uhum. Wesley Tolentino, que é o baixista, na época me ligou, era mais ou menos meio-dia, 1h, ele perguntou: "E aí, Tony, beleza?" Ele: "Beleza, cara." Porque a gente já se conhecia mais uma vez. Quer mais água, Tony? Não, obrigado, satisfeito. Mais uma vez, aquela questão do networking da Teodoro Sampaio, a gente já se conhecia da Teodoro Sampaio, da João Moura, das escolas de música e por aí vai. Aí ele me ligou: "E aí, cara, beleza, beleza. O que é que você tá fazendo?" "Cara, eu tô em casa." "Tá fazendo o quê?" "Disse, tô fazendo meu almoço." Cara, na real, eu tinha acabado de abrir. Desculpa. Eu tinha acabado de abrir a minha geladeira. Eu tava, sabe, tentando ver se eu conseguia juntar alguma coisa pra poder fazer um almoço. Então não era um lugar de fala que do tipo, tá sobrando, não. Muito pelo contrário, tava super faltando. Preciso deixar muito bem claro isso aqui, sabe? Sim. Nunca foi do tipo, tá conta paga. Conta paga, aluguel pago, que não sei o quê. Minha pele estourou, eu quero aquela que tem furinho na pele de caixa. Não, velho. Sabe, eu preciso fazer render esse equipamento até dizer chega. Até a pele subtonar, até a pele não conseguir mais dar afinação. Era esse lugar de falar. Aí nisso ele me ligou, você tá falando o quê? Então, tô juntando o que tem na geladeira pra poder fazer o almoço. Você vai fazer o quê no final de semana? Eu disse nada. Isso era uma segunda-feira, porque eu tinha acabado de tocar no domingo, de domingo pra segunda. Cheguei em casa mais ou menos 4 horas da manhã, de domingo pra segunda. Sim. Aí ele: vai fazer o que no final de semana? Eu disse: nada. Você tá afim de fazer um show? Eu disse: tô.
Aí eu perguntei quantas músicas, aquelas perguntas clássicas de um sideman, de um músico contratado, né? São quantas músicas? Aí eu lembro que ele respondeu. Aí eu perguntei, são quantas músicas? São umas 15 músicas, 13, 15 músicas, que era o que eu tava habituado a tirar. Ele, não, é umas 40. Eu fiquei, 40 músicas, velho? Aí eu perguntei, é o quê? É casamento, brother? É banda baile? Eu perguntei, é casamento? Ele disse, não, não. Aí eu perguntei, pra quantas pessoas? Sei lá, 80, 150 pessoas? Ele disse, não, meu brother, mais ou menos, no mínimo 900. Eu perguntei, nossa, peraí, esse número tá estranho. Aí eu perguntei, onde é que vai ser o show? É Grande São Paulo, algum outro município? Ele disse, não, o show vai ser em Curitiba. Eu disse, como assim, Wells? O que é que você tá falando, velho? Show em Curitiba? 40 músicas? 900 pessoas. 900 pessoas? Que Peraí. rascada essa que você tá me colocando? Velho, sabe? Que enrascada é essa? Aí, aí eu perguntei que banda é essa? Ele falou Garotos Podres. Nossa. Brother, eu tava com tomate, que a metade tava podre, a metade tava boa, que eu ia cortar na metade pra poder colocar no... Velho, o tomate, a faca caiu na hora, velho. Na hora. Na hora, sério, honesto. Caiu na hora. Você já remeteu à juventude. Toda a relação, cara. Toda... Toda... Você ouvia, andava de skate. Tudo, cara, andava de skate, meu pai, minha família, Thiago, hardcore, amigos, sabe? Toda a história da música underground em Sergipe, porque a maior referência em Sergipe é uma banda chamada Carne Crua, que é do Silvio Campos. Na mesma hora, me veio isso também na cabeça, sabe? Eu fiquei, cara, não tô acreditando. Sério, eu disse, pô. Você vai fazer, o show é pra fazer no sábado, em Curitiba, para no mínimo 900 pessoas, você precisa tirar 40 músicas. Eu falei, quando é que é o ensaio? Disse, ensaio não, você precisa fazer um teste na quarta-feira à tarde. Cara, isso ele me falou era mais ou menos segunda-feira, meio-dia, 1 hora. Até quarta-feira à tarde, esses olhos que você tá vendo, que a Terra há de comer um dia, não piscou. Aí mais uma vez, onde é que tá a questão da gente se preparar para fazer algo? Independentemente o que a gente tem ou não de approach técnico, o que a vida nos proporciona. Mas, cara, dê o melhor em cima daquilo que você tem. Tem um ditado E sempre estar preparado também, né? Sempre buscar estar preparado, Sim, porque você não sabe quando vai vir um... Exato, porque quando chega algo até você, no mínimo, você tá preparado, sim. Porque a nossa mente, ela é sabotadora, né? Porque existe algo por trás da nossa mente ainda, mas enfim. Tá querendo com que a gente não acredite na gente mesmo, muito menos nos nossos sonhos, objetivos, que, sabe? Imagina, você chega e fala assim, 40 músicas com garotos. Não, acho que não vou conseguir, não tô Não, preparado eu falei, pra ir, não, assim. eu vou. Eu falei, eu Acho que vou. mas se tivesse outras pessoas com cabeça um pouco menos, não tão preparadas, chegaria e falaria assim, pô, não dá não, sabe? É começar a dar aquele medo de falar, não, vou ramelar, vou chegar lá e não vou conseguir corresponder ao trampo, né? Né, então, onde é que tá? E depois que a gente acabou a ligação, que eu vi que isso ficaram mais uns 5 minutos, porque ele precisava conversar comigo pra poder me acalmar, claro, né? Aí a ligação acabou, eu cancelei tudo. As aulas, os ensaios, show, o escambau. Eu me tranquei dentro do quarto, mais uma vez voltando à questão da preparação. Eu levei para o ensaio um caderno de partitura com todas as músicas que ele tinha me passado do repertório do Garotos Podres, todas na partitura. Ele te passou já com a partitura? Não, ele só me passou o nome das músicas. E você que foi escrevendo? Eu fui escrevendo. Ele só me falou quais eram os nomes das músicas que eu tinha que tirar, mas eu não sabia quais eram as músicas que eu teria que tocar para poder fazer o teste com a banda. Eu achei estranho também. Não ia ser um show de 40 músicas. Não ia ser um show de 40 Ramones fazia músicas. isso. Não. Mas das Nem 40... naquele Loco Live do Ramones tem. Ali chega no 32, 33, se eu não me engano. Aí você tinha que estar preparado pra tocar as que eles quisessem dentro das 40. Exato, cara, eu levei, foda, eu levei mano. as 40 músicas todas mapeadas e escritas na partitura. Imagina só, introdução, sei lá, garoto, pô, tá. Cara, eu escrevi na partitura no pentagrama, surdo, bumbo, caixa, que não sei o quê. Mapeei, escrevi tudo na partitura e levei um caderninho pro ensaio. Sabe aquele moleque nerd? Não, sim. Sabe aquele moleque nerd, sabe? De óculos, com a canetinha, que não sei o quê, sabe? Sim. Eu não tinha dread ainda, meu cabelo era super baixinho. E eu cheguei no ensaio, os caras estavam meio que na recepção do estúdio. Quando eu cheguei, vi logo mal. Eu fiquei, velho, o sangue foi pros pés.
Sério, sangue foi pros pés. Aí eu vi o Mal e assim, ô, beleza, tudo bem, boa tarde. Não sei o quê. Aí levei meus pratos. Não era Orion Symbols Eu ainda. ia te perguntar isso agora. Não era Orion Symbols ainda. Mas tudo bem, faz parte da Mas história. era Era o um outro, bom, era o mas concorrente. Era o concorrente. Montei os pratos, montei a bateria, beleza. Aí os caras perguntaram, e aí, tirou as músicas? Tirei. Sabe, com aquela, sabe? Confiança. Joga a bola, deixa eu matar no peito, sabe? É que eu faço. Ronaldinho Gaúcho. Eu mato no peito, pode deixar que eu mando ali, onde a coruja dorme. Uhum. Aí eu perguntei qual a primeira música. Os caras, tal. Beleza. Abri o caderno. Aí uma perguntou, e esse caderno aí é pra quê? Não, é que são as músicas. Como assim as músicas? A letra das músicas? Não, eu escrevi a partitura. Ele olhou assim com aquela cara, nossa, nunca. Do tipo, ele realmente nunca viu ninguém chegar no ensaio do Garotos Podres com as músicas escritas na partitura. Parecia um songbook do Tom Jobim, velho. Sério, é sério isso. Parecia um songbook do Tom Jobim que você compra na Free Note. Ali na Teodoro Sampaio Networking. Mas, networking. Aí, beleza, primeira música, pau. Segunda música, pau. Aí, terceira música, lembro que Oi, tudo bem. Essa música tem quase 1 minuto. Acho que até menos, hein? É 54 segundos. É. Dentro desses 54 segundos, é só groove. Oi, tudo bem? Fora da imigração. Beleza, eu tirei isso, mas só que dentro desses 34 segundos, eu separei do meio pra frente pra colocar só virada de bateria. Ah, você já chegou. Você foi que ia Eu, incrementar eu alguma coisa. coloquei uma a mais. Oi? Você ia incrementar alguma coisa. Não, eu não ia, eu incrementei. Ah, sim. Dentro do tempo, eu levei não só as músicas escritas na partitura, como também os BPMs, as batidas por minuto, a velocidade de cada música. Sim. Não, eu não estava só munido com a partitura aqui no suporte de partitura, como também eu estava com fone de ouvido marcando o tempo, o clique. Ah, você tocou com clique. Toquei com clique. Você fez o clique? Eu fiz o clique das músicas. Quer dizer, as músicas foram gravadas sem clique, mas eu levei tudo mapeado já com clique. Então, botei o clique, botei o fone de ouvido. Beleza, vamos lá. Oi, tudo bem? Fala daí, como você meu clique, velho, do meio pro final, eu comecei a fazer um monte de virados. Ficou todo mundo olhando assim pra mim, e aí o Mapo falou, para. Fiquei, nossa, velho, fiz merda. É daqui pra casa, acabou a música, sabe? Tipo, chega, vou desistir com isso. Sabe, cheguei no... Daquela fração de segundos ali. Cavalo sabe? branco passou, caí da serra. O White Pony do Deftones passou, sabe? Eu vou pra casa, vou ouvir Deftones, que é melhor pra mim. Mas assim, do tipo, eu fiquei, nossa, caguei com tudo na minha vida, velho, sabe? E tá tudo bem, agradeço. Eu fiquei com aquela sensação do tipo, cheguei no meu ápice. Fiz o teste e não vai dar certo. Ele parou. Ele disse, então parou assim. Aqueles 10 segundos de silêncio, né? Ele olhou assim pra mim, você quer ficar na banda? Falei, quero. Então, beleza, é você o baterista. Seja muito bem-vindo ao Garotos Podres. Brother, aí, cara, eu não sabia qual sensação eu tava sentindo no momento. Até hoje eu não sei, juro pra vocês. Aí eu perguntei, ok, tudo bem, só fazer uma pergunta, pode? Qual a música que vai tocar agora? Aí o Mal falou, não, eu quero tocar Papai Noel. Não tá na ordem, mas eu quero tocar Papai Noel. Bicho, quando começou a tocar Papai Noel, pela primeira vez, eu tocando na bateria, na partitura, com fone de ouvido, com não sei o que, com a banda, bicho, eu era tocando, lendo e chorando, velho. Chorando, eu chorei igual uma criança, velho. Sabe aquela realização que do tipo, é até difícil de falar. Sabe? Porque eu sei o quanto eu corri, me coloquei em situações favoráveis e desfavoráveis, e o quanto sei que do tipo, o quanto a vida me colocou em situações desfavoráveis economicamente, socialmente falando e geograficamente falando, sabe? Pra eu estar ali, tá fazendo aquele teste e tá ali naquele momento, sabe? Era como se eu tivesse, não menosprezando, mas só fazendo uma analogia, como se eu tivesse entrando, sei lá, num Sepultura, num Iron Maiden da vida. Não Metallica, porque eu não gosto. Mas assim, é como se eu estivesse sendo o novo baterista do Deftones, sabe? Sim. Cara, eu dentro desses 7 anos, eu nunca me entreguei profissionalmente, humanamente falando, socialmente falando, politicamente falando,
como eu nunca me entreguei em nenhum outro trabalho, cara. Então é super difícil de falar, porque quando eu via. Aí o show foi pra Curitiba, a previsão era para 900 pessoas, foi no mínimo 1.200 pessoas, e na média de umas 400 ficaram do lado de fora, porque era o retorno da banda. Era o retorno da banda. Eles estavam atrás de um batera. De um batera totalmente diferenciado, que não fosse do nicho punk. Mais uma vez, o networking. O Wesley, ele tava acompanhando tudo que eu postava de música brasileira, brasilidade, swing, afoxé, chachado, baião, forró, machixe, essas coisas que o Nordeste tem, que só o Brasil tem. Eu tava postando isso. Eu não tava postando punk. Eu não andava em rolê punk. Eu não andava em rolê underground. No máximo eu ouvia na minha casa. Porque, bicho, venhamos e convenhamos, eu precisava, sabe, pagar as contas, eu precisava botar Dá comida pra no você meu ficar de prato. bobeira no rolezinho punk. Não, eu não tô dizendo que a galera do punk vive de Não, bobeira. não, claro, assim, a gente entende, mas você não tinha tempo hábil pra isso. Não, cara, não. E do tipo, nos dias que eu não tinha show, que tinha show punk, eu não ia pra show punk. O que é que eu fazia? Ficava dentro do quarto, estudando, velho. Estudando, feito um imbecil. Um imbecil, porque eu sabia que esse momento ia chegar. Eu sempre tive muito bem claro na minha cabeça, muito, desde sempre. Desde aquela primeira vez que eu sentei na bateria e toquei, sempre tive muito bem claro. Esse momento ia chegar. Mas eu não sabia. Assim, antes da questão do Chorão do Champião, eu sempre ficava almejando. Cara, um dia eu vou tocar, ou sei lá, ou na Pete, ou no CPM 22, ou no Charlie Brown Jr., ou sei lá, detonar. Coisa grande. Mas isso é porque você sabia a qualidade que você tem no seu trampo, né, mano? Cara, saber eu não tipo, sabia não, porque, assim... Mas lógico que você sabia. Eu buscava. Era o Porque sonho dele. Era o Não, tem sonho, era o Mas, sonho. então, seu sonho, mas Estava se você preparando, né? Pra esse estava se momento. preparando, mas você sabia que você ia chegar nesse nível. Você, querendo ou não, inconscientemente, você tinha noção disso. Inconscientemente. Mas imagina só, por exemplo, vamos fazer mais outra analogia. Um moleque agora lá do extremo leste, que não tem nem grana de comprar, sei lá, um iPhone 6S, 5S que já tá descontinuado. Sei lá, um 6S. Que vale, sei lá, na Santa Efigênia, 700 conto você compra. Um moleque eu tô falando isso pra você agora da Zona Leste, sabe? Você que, sei lá, tem 14, 16 anos, só consegue tocar bateria que for na igreja, sei lá. Imagina um moleque desse que pega o celular, vê as redes sociais, o concorrente dele, que resolve tocar bateria, a família dá todo o approach, sabe? Vai estudar nas melhores escolas, vai estudar com o melhor professor, e aquele moleque mal tem um par de baqueta, só consegue sentar na bateria com uma vez, no dia do culto, no domingo, sabe? E que tem que se virar. Não que eu fosse esse moleque que andava não que eu ia pra igreja, mas assim, eu buscava ter contato com o instrumento na medida que eu conseguia. Então eu tô falando isso pra moleque da Zona Leste, da quebrada, sei lá, da quebrada de qualquer lugar do país ou do mundo, que do tipo, é possível sim. E também não estou desmerecendo quem tem um suporte financeiro familiar, sabe? São realidades, mas ao mesmo tempo que do tipo, a vida anda, tanto para quem tem condições, tanto para quem não tem condições. Vai da pessoa, né? Vai da pessoa, vai do querer de cada um. Sim, tem Simples. gente que não tem grana e não quer, e tem gente que tem muita grana e quer, tá ligado? Exato. Independente da sua condição social, porque a pessoa também não tem culpa, né? Não, ninguém tem culpa. Se ela nasceu no berço de ouro, Não. que culpa ela tem? tá Whatever, ligado? tanto faz. Sacou? Mas ali daí tem um moleque que nem você falou. Que fica se comparando, velho. Então, isso que é o foda da internet, né? Até eu vi uma banda aqui, o Caio lá, o camarada nosso, que ele falou, né? Ele falou, da aula de bateria também. Ele falou assim, pô, mano, a molecada que vai fazer aula comigo, fica vendo os caras na internet fazendo O Gospel Shops. os bagulho doido assim, aí fala, nossa, viu o cara tal, e não sei o que. Aí às vezes o moleque tá lá e tá tentando fazer e ele não consegue. Ele acha que pra ser o pique ele tem que fazer aquilo, entendeu? Aí ele vê que ele não consegue, às vezes ele tipo fica, caralho, mano, pô, como é que eu vou conseguir fazer isso? E desanima e acaba desistindo, entendeu? Esse lance de comparação, às vezes acaba limitando a pessoa de tentar ir mais além. Exato. Mas esse é o lado, digamos que, negativo das redes sociais. Da modernização das coisas. Sim. Mas, assim, é bom também ele ver que, do tipo, tem alguém que faz o que ele tá buscando fazer e faz com os pés nas costas, como chama aqui em São Paulo, sabe? E como também tem moleque da quebrada que não tem condições e deixava no instrumento, sabe? Eu tô falando a respeito de instrumento porque é essa nossa linguagem aqui, mas tem moleque de vários outros nichos profissionais, sabe?
Ah, mas uma vez no estúdio lá, eu tava vendo o vídeo do cara que tava no estúdio, ele falou assim, tava mostrando as pedaleiras dele, e falou assim, ó, mano, às vezes chegam uns caras aqui com uma nave espacial aqui, com uma pedaleira aqui, parecendo que vai sair voando, não faz porra nenhuma, mas chega uns caras aqui com 2, 3 pedal aqui, mano, os caras tiram um som do caralho, É. entendeu? Às vezes, tipo, o cara pode ter uma Ferrari, mas não sabe usar, né, mano? É, existe também uma questão super positiva que eu encontrei toda essa minha trajetória de vida, que é assim, imagina só você chegar no ensaio, chega com um baita de um instrumento, você minimamente é obrigado a tocar muito bem. Quando você chega pra poder ensaiar com a banda, simplesmente só com um par de baqueta e alguns pratos simples, ninguém espera nada de você. Uhum. E é necessário também ter esse olhar, sabe? É bom até a página 2 certas coisas, mas também certas coisas é bom também até a página 2. Isso vai também, depende bastante da ótica de cada um, também vai depender também do suporte familiar, psicofamiliar que cada um Sim. tem, né, velho? Mais uma vez, qual é o nome do professor que você falou? É o Caio. E aí, Caio, beleza? Só mandando um salve pra você. Não lhe Manda esse conheço, corte mas pra ele. beleza. Assim, isso é um trabalho também de nós educadores falando. Porque eu pego vários alunos que querem ter banda, querem montar banda e que quer tocar como, sei lá, o Joey Jordison do Slipknot. Eu falo, cara, pera, calma. Não tô dizendo que você não consegue, mas existe uma demanda, existem degraus, existe uma paciência. Por que a aula de música é uma vez por semana? Porque você precisa entender aquela informação que lhe foi passada durante os outros 6 dias. Você absorve aquilo na aula e vai treinando aquilo em casa durante a semana até a próxima aula. Exato, Pra não porque ficar uma coisa maçante e você não conseguir. não consegue assimilar nada, cara. E assim, agora falando em alunos, no decorrer da minha vida, tem caras que, tipo, eu bato no peito, eu tenho um baita de um orgulho pra falar. Tem o menino que toca numa banda chamada Taco de Golfe, lá em Aracaju, que é uma banda de música instrumental. Adorei Taco o de nome. golfe. Oi? Adorei o nome. Taco de golfe. Foda. É alguma coisa mesquita. Mas enfim, desculpa porque eu tô, sabe, é muita informação na cabeça agora. Taco de golfe. Aí a gente já volta aqui pra São Paulo. Tem o Gabriel Ribeiro. Ele toca numa banda chamada Vinco. Ele fez a prova pra OLM, EMESP, passou. Isso ele já era meu aluno. Ele passou pra EMESP. Hoje ele tá na Unicamp fazendo música. E ele tá com essa banda de música instrumental Vinco. Cara, por onde é que você falar de música instrumental, de qualquer nicho da música instrumental, a galera vai falar dessa banda dele, Vinco. Galera, escutem essa banda, Vinco, do Gabriel Ribeiro. Aí também tem outro ex-aluno meu, tem o Matheus Hortêncio, que é de uma banda chamada Em Fúria, com PH. Em Fúria, que tem até DJ e tal, o baixista é canhoto. O Matheus Hortêncio, o cara, acho que a cabeça dele bate nesse teto aqui de tão alto, tão grande o cara é. Mas um cara é baita de um irmão. Tem o Matheus Hortêncio, da Infúria. Aí tem também o Ícaro Ramos, que ele tem uma banda chamada Mar Escuro, que acabou de lançar o primeiro single agora. Então, são esses caras que, do tipo, me fazem ter cada vez mais orgulho de toda a história, de toda a trajetória de vida que eu tive, de tudo que eu vivi e busquei passar para eles. Porque o que eu busquei passar para eles não é simplesmente e meramente cunho acadêmico, musical, baterístico falando. O que eu passo para eles é isso, mais a história de vida. Para com que eles saibam que lugar eles vão estar pisando. Porque, do tipo, não é só simplesmente você ter uma baita numa batera, um hold na banda, a banda ser relativamente conhecida. Quando você chega no backstage, você não fala com o hold, você não fala com o cara que tá fazendo a segurança do palco, você não fala com o engenheiro de som, você não fala com o técnico de palco. E que adianta você ser músico se você não consegue ter esse approach humano? Cara, para mim não serve de nada. Então eles entendem não só a questão musical, acadêmica, como também entendem o fator humano. Então, é tanto que eles estão levando muito bem as bandas deles, só que num lugar muito mais tranquilo de ser do que aquela coisa está vislumbrando que não sei o que. Não, sabe? Tá rolando, tô feliz, mas sabe, tô com o pé no chão. E É como isso. foi esse show aí, Tony, lá em Curitiba? Cara, Primeiro show, bicho. 1.200 E aquele frio da pessoas. barriga? Nossa, bicho, quando eu comecei a tocar a primeira música do Garotos Podres, eu tava tremendo igual vara verde, velho. Qual que foi a primeira que abriu o show? A primeira música foi Garoto Podre. Sempre foi Garoto Podre.
Enquanto eu tive na banda, claro, né? Eles te chamam de É. garoto podre. Cara, quando eu comecei a tocar a Garoto Podre na vida, bicho, eu vi minha família, eu vi a minha cidade, eu vi todos os corres que eu dei, sabe? Não desmerecendo, mas a última coisa que eu vi foi o público. Cara, bicho, tava um mar de celulares, aquela lanterninha do celular, tava um mar disso aí, porque a casa de show não tem simplesmente só o espaço do público. Como é que chama? Qual casa você tocou lá? Foi na Opinião? Não, Opinião em Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul, foi mal. Foi em Curitiba. Foi onde rola. Foi no Jokers. Já ouvi falar, Jokers. nunca fui lá, mas eu tô ligado. Inclusive, anos depois eu fiz um workshop de bateria lá. É o Universo. É o Universo. Não tinha só. Não tava só cheio embaixo, como também o mezanino, cara. Tava lotado. Então, eu tava um mar de celular desde baixo até em cima, assim. Cara, foi um negócio assim. Foi praticamente uma luz de fina em cima de mim, do tipo: olha, eu tenho um rei, sempre vou te honrar e tá tudo certo. Confia em mim e só segue o seu caminho. Busca ter as melhores escolhas, que o resto é comigo. Sim. Caralho, que foda. Foi seu maior show, assim? Foi? Foi o maior show até lá, tá? Foi o meu Provavelmente maior show até lá. na- Mas teve um show que a gente fez na Virada Cultural aqui em São Paulo, ali próximo à Galeria do Rock. Foi na média de umas 30 mil pessoas. Aí teve outro show que a gente fez em Rio Negrinho, em um festival de motoclube e tal. Foi num sítio onde rola o Psicodália, um evento de música psicodélica e tal. Sim. Não sei se rola mais nesse sítio, mas enfim. É como se fosse praticamente um Woodstock. Mas só que imagina só, um sítio tomado de gente Nossa, e de que moto, de loucura, mano. acampamento. Cara, a gente tocava assim na parte de baixo, eu conseguia ver nas montanhas, assim, as barracas das pessoas. Cara, eram dezenas de milhares de pessoas. Foi a primeira vez que eu não foda. consegui contar. Assim, eu digo mais ou menos que foi umas 100 vezes mais do que o público da Virada Cultural. Caralho. Pô, que louco, cara. Sério. E muita treta no show? Como que tava até naquela De época? banda? Não, não. De público, Em treta, de Público. Porque Ah, a cara. gente pegou muito ali o anos 2000 ali, né? Que eu Infelizmente, tinha muita treta, né, mano? De punks. Testosterona, de né, velho? de uma. É de um jeito, de outro. Pô, era chato pra caralho isso, tá ligado? Tava todo mundo Cara. pra ouvir um som, tirar uma onda, conhecer gente, beijar na velho. boca. E. Quando consegue. É. E, pô, nego arrumando treta. Fala, porra, mano, era foda. É, E como que cara. tava depois? 6 anos, a gente tá em 2024, você entrou em 2019, mais ou menos? Não, 2017. Porque tem um ano que eu saí da banda. Ah, tá. Então, como que tava tranquilo? Como que tava normal? Cara, Tinha muita treta? Como que foi? Cara, assim, no primeiro show eu tomei uma carreira de 3 carecas lá em Curitiba. Ah, mas tá certo, né? Tem que batizar. Entrou pro Garotos Podre, tem que entrar na vibe de banda punk. Véi, eu tem tava que- acostumado, né? tem que Toda coração tem menina que bater baiana tem neném. Porra, tá tudo certo, o Bahia é lindo, tudo é lindo, que não sei o que. Sabe? batizado. Nem eu saquei Mas qual que foi a treta? Nem eu sei, velho. Eu Só tava tava na lá, rua, tipo, eu fui pegar uma cerveja do outro lado da rua, porque é uma vielinha, o Jokers, pro outro lado da rua, uma rua de paralelepípedo. Eu fui pegar uma cerveja do outro lado da rua, que nem precisava, ter no camarim, aquela coisa, né? Euforia, eu preciso conhecer, dar uma volta na cidade. Aí, entre atravessar a rua e voltar, eu vi uns caras, sabe? Com machadinha na mão, Que faca, isso? corrente, 3 caras. Acho que, mas era uma distância de mais ou menos 100 metros. Mas só que, bicho, a velocidade que esses caras vinham pra cima de mim, velho. Bicho, eu joguei a garrafa. Eu joguei a garrafa. Pra minha sorte, o producer na época, que era o Fernando, ele tava saindo da casa de show, abriu a porta e disse: entra aqui, Tony, entra aqui agora, que ele me chamava de Tony Galada. Entra aqui, Tony Galada. Tony Galada! Por conta de um certo travesseiro do primeiro hotel que eu fui dormir com a banda, tava um cheiro De gala? Não, Cândida. Cândida. Tava um cheiro de Cândida super forte. Eu falei, bicho, não dá não. Tony Galada. E aí, Fernando? Precisava falar isso, velho. Não é muito nome de ator pornô. Tony Galada. Não, mas não vem ao caso. Cara, mas como. Mas
Mas como que eles sabiam que você era o baterista do Garotos? E foram Não, atrás por causa simplesmente eu sou Só por afrodescendente, causa velho. Só por causa disso? Aí Curitiba também lá tem um. Tem essa É, questão. mas- Caraca, É. arrombados, mano. É, os Achei que era caras- porque eles viram você no palco lá com Não, Garotos não. e... E, cara, Pô, isso vamos dar um não. salve nele, tá Isso ligado? foi antes da passagem de som. Isso era super cedo, 5h30, 6 horas da tarde. Ah, achei que tinha sido pós-show. Não, cara, ninguém tinha. A festa nem tinha começado. Simplesmente, a van chegou com o equipamento, deixou lá, montei, ok, só vou ali pegar uma cerveja. Sabe aquela coisa de montagem, de making off de DVD? Sabe aquela Sim. coisa? Vou ali pegar uma cerveja, na volta vejo 3 caras com uma machadinha, com faca e com corrente atrás de mim. Disse, meu irmão, é doido, É corri. louco. Nossa. E como que foram esses 6 anos aí, cara? Foram Como intensos, No muito. Brasil. Brasil, eu cheguei aí pro Chile também com os caras, eu não lembro agora o ano, mas enfim, nós fomos Sim. pro Chile. E foi muito aprendizado em vários aspectos, vários âmbitos, de tudo que você imaginar. Inclusive, eu agradeço muito a eles, eu agradeço primeiramente ao El por ter acreditado no meu trampo. Sim. O El foi o que te levou. Isso, o baixista. O El, aí o primeiro show que eu fiz foi com o antigo guitarrista, foi com o Kaká Safiotti, que foi o último show do cara, foi o meu primeiro show. E o segundo show que eu fiz já foi com o Rinaldi, foi com o Didi, foi em Araraquara. Sim. Mas, enfim, eu agradeço muito ao Wesley, ao Didi, ao Rinaldi, ao Mal, muito, eu agradeço muito ao Mal, muito, mas muito mesmo. E eu agradeço ao Fernando Lopes, que era o antigo produtor, quando eu entrei na banda, nós fizemos 7 shows. E na sequência eu agradeço muito ao Dé Simões, que é o cara que viaja com a banda, né, que faz parte da Fusa Booking, e eu também agradeço muito ao Alex. Não, o Alex já veio aqui trocar ideia com a gente. Alex já veio? É nosso parceiro. Vixe, maninha! De volta pra minha terra, quem diria uma bateria nova? Alex é amigo nosso aqui Já das veio antigas. aqui. Aqui. Mora aqui do lado, É, né? aqui do lado. Ah, cadê a capa do No Status of Fire. Status on Fire? No dia que ele veio aqui, que a gente chamou ele pra fazer um episódio com a gente, ele falou assim: porra, se eu soubesse que era tão perto de casa, mano, eu tinha nem comprado cerveja. Eu comprei a cerveja, não deu tempo de abrir, já tava aqui já. É. Fui ver o endereço e falei: ó, que lado de casa. Caralho, bem que por aí. foda. E foram 6 anos e aí, você gravou alguma coisa? Eles gravaram algum single? Então. Lançaram alguma coisa? Comigo foram 2 singles gravados, que foi uma música do Escorbuto, Muita Policia, Pouca Diversión. E uma outra música foi Antifa Hooligans, que é de uma banda... Puta, agora eu esqueci o nome. Enfim, Muita Policia, Pouca Diversión. E... Enfim, foram 2 músicas, que essas 2 músicas não eram do Garotos Podres. Uhum. Enquanto eu tava na banda, a gente tava fazendo alguns ensaios para poder fazer versões de outras bandas. Uhum. E, assim, nunca... Não vou dizer que nunca, mas a ideia de fazer um disco, fazer coisa nova, não era que permeava bastante os backstages da banda. Eles não É. queriam muito lançar. Deixa eu- Não uma sei coisa dizer, aqui. mas só sei que eu tentei e não consegui. Eles tiraram o Fernandinho do Do set, né? setlist. Cara, quando eu entrei já não tinha. Já não tinha mais. Inclusive, quando o Wesley me mandou aquelas listas daquelas 40 músicas, Pô, nem cadê o tinha. Fernandinho? Não tem o Fernandinho? Porque assim, o Fernandinho É, mesmo se tem uma, tiver... é uma música muito famosa do Garotos, né? Que faz com umas. Da época que todo mundo. Acho que foi da primeira CD essa música. Pode dar demo até, eu acho. É, É enfim. uma música muito antiga. Talvez da primeira. É, mas Aí assim, eu não, se tivesse que tocar, eu me Se incomodaria? incomodaria. É porque já Não, são outros tempos. Né? são outros tempos, mas Sim, não tô julgando os começo dos caras. anos São outras 90, verdades, outra foram outros coisa. tempos e tal, sabe? Sim. Mas quem defender a causa não depende apenas das pessoas que estão sendo oprimidas. Uhum. Isso tem que ser entendido por toda a sociedade. Sim. Eu entendi. Então, eu falo Então, se isso. tivesse que tocar música, eu ia falar não. Até falei isso porque acho que você comentou, Kilo, que até que a gente tava cantando ela aqui, você falou assim: nossa, o garoto tirou ela do. Eu que falei. Ah, foi você, né? Que falou assim: o garoto tirou ela do set, né? Uhum. Eu falei: tá. E, mano, tem uma música do Garotos, cara, que eu pirava muito, eu não sei se chegou a tocar lá ao vivo, que é Saddam Hussein, Is Rock and Roll. Chegou a tocar, eles não tocavam mais. Não. Nem naquela lista das 40 músicas também não Não tava. tava, né? Eu gosto da Mancha.
A mancha no tapete parecia vingar. A mancha no Voltou tapete agora. parecia vingar. Voltou agora no repertório, mas não tava. Não tava também a mancha? Não, por incrível que pareça, a maioria, 99% das pessoas que pediam essa música de volta pro repertório eram meninas. Era menina? Olha que Eram meninas. fita, velho. Caraca. Por que não sei. E qual que você mais pirava de tocar, mano? Que você falou assim, cara, essa. Hã? A que você mais pirava em tocar? Era. Puta, agora eu não lembro. Eu não lembro o nome da. Ou quais também. Não sei. Hã? Ou Quais? quais músicas, né? Se tiver mais. Assim, Não, mas tem você essa pirava de música. tocar, que você abriu o set e falou, opa, essa vai ser foda no show. Tinha Anarquia Oi, mas tem essa música. De pé, vítimas da fome. Enfim, eu não lembro agora o nome da música, o título da música. Mas enfim, Tranquilo. você, telespectador de casa. Sabe? Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários qual era o nome dessa música. Mano, mas pior que tem uma música, mano, é Papai A Noel. Internacional. A Internacional. A Internacional. Então, eu lembro que teve uma época que eu peguei muito birra do Papai Noel, porque tudo na época, pô, do começo dos anos 2000 ali, todo mundo, banda de punk, hardcore e tal, não sei o quê. E sempre o primeiro cover era Papai Noel. Todo Exato. cover era Papai Noel. É, Toda banda tinha os festival de escola tal, a banda ia tocar, tinha o cover, Papai Noel. Se aqui no bar de rock aqui de Cerveja Azul, os caras tocando era Papai Noel. você vai na farmácia e toca Papai Noel, velho. Você formava uma banda pra tocar os caras, vamos fazer um setlist, tirar uns covers, põe Papai Noel. Eu falei, caralho, todo você vai ter essa música, mano. Exato. O Blister Bop dos caras. É, Music exato. Bop, né? Tipo, Tem os caras como tocam- Tem que tocar. os caras tocavam Ramones, não, toca Music Bop, né? Exato. E É por isso. que você saiu, cara? Se você quiser falar também. Por Cara, que encerrou esse ciclo? o que me pô, fez. parecia que- É uma junção de vários fatores. Na real, assim, veio a pandemia, cada um foi pro seu canto durante aquele. Nem me lembro mais quanto tempo ficou. 2020. Não, quanto Começo de tempo? 2020 até A 2022. pandemia mesmo, Um ano. lockdown, acho que foi só um ano, né? Depois Um começou a ano, abrir. então. Ficou cada um no seu canto. Dentro desse cada um no seu canto, eu fui fazer uma jam lá em casa, na casa que eu morava. Eu morava em Presidente Altino, com um amigo meu, que a gente ficou fazendo um som. Eu na bateria, ele na guitarra. Aí a minha esposa, na época, era essa minha namorada. Ela falou, por que você não monta um negócio de música instrumental? Eu disse, né? Pode ser. Mas assim, quem deu o primeiro start foi ela, só pra deixar bem claro. Aí Ela beleza. plantou a sementinha. De montar a banda instrumental, não foi de sair da banda, por Não, favor, só pra não. poder deixar muito bem claro. Ela plantou a sementinha pra você ir fazendo o projeto. Porque ela sempre me viu ouvindo de tudo quanto é música, menos punk. Então, lá em casa, praticamente eu não ouvia mais punk há muito tempo. Então, aí eu montei uma banda, beleza, vamos aí. Aí, cara, quando voltaram-se os shows após o lockdown, eu já não me sentia mais, sei lá, pertencente naquele, não na banda, mas em toda aquela conjuntura de No coisa. universo. No ali. universo punk. Ah, não, porque meu moicano é maior do que o seu, porque meu boot é um Doc Martin e o seu não é, e que a banda que eu escuto é mais anarquista do que a sua, e que não sei o quê, sabe? Aquelas coisas que do tipo, porque quem não sei quem bateu no não sei quem, que não sei quem deve treta, que não sei quem deve... Ficava, gente, é sério mesmo, sabe? Que eu tenho que ficar, sabe? Tendo que conviver nesse meio. Sim. Não tô citando nomes de pessoas que ficavam falando isso, mas só que, sabe, eu não queria mais aquilo. Já não era mais a tua vibe. Não, já não era, não mesmo. Se tem uma coisa que eu tenho muito bem claro, já não era mais a minha vibe. Do tipo, que não sei quem falou com não sei quem, você viu que não sei quem respondeu no Facebook, que não sei quem no Instagram, mas você tem que banir. Ficava, gente, sabe? A gente tá fazendo música, a gente tá fazendo, sabe, tá levando informação, tá levando cultura para as pessoas, com que as pessoas saiam cada vez mais, se desvencilhem da sociedade capitalista, porque a cadela do capitalismo, ela sempre vai continuar no cio, desde que mundo é mundo. Mas, enfim, eu não tava mais, sabe, afim de viver aquilo. Eu tava, sabe, num momento muito mais, não vou dizer introspectivo, porque pode ser entendido como uma depressão. Não, não é isso. Mas eu tava muito mais casa, não sei o quê. Aí, após o lockdown, aí eu me mudei, fui uma hora de volta para Pinheiros. Aí, na sequência, minha esposa ficou gestante. Aí eu comecei de novo, me questionar cada vez mais. Eu tô falando aqui coisas que eu nunca falei abertamente para ninguém. Nunca. No Coloca a máximo, música de
De... Tarará. É, Exclusivo. liga o ar. Quer que liga? É. Ô, querido, liga o ar, por favor. Então, tava falando mesmo. Sua esposa ficou gestante. Ela ficou gestante, cara. Aí eu comecei Ah, se questionou. a me questionar cada vez mais, porque assim, aí eu tô entrando num lugar de fala que não é mais o Tony músico, o Tony artista, o Tony empreendedor, não. Aí eu tava entrando no lugar, entrei no lugar de fala que do tipo, Tony marido, companheiro e agora pai e provedor. Ponto. É isso. Sabe? A galera ficou perguntando: mas você vai perder aquela grana que você recebia no Garoto Esposa? Eu ficava, peraí. Eu tava na banda porque eu queria estar na banda. Porque era um sonho de moleque, sabe? A grana foi consequência. E se eu resolvesse, como eu falei pros caras, principalmente eu falei isso pro Mal, se eu resolver ficar na banda por questões financeiras, eu não tô na banda, eu tô pelo dinheiro. Nossa, Se eu tô- aí você quebrou a perna e você fala assim, aí ele chorou, né? Eu não tô pelo capital. Pelo capital eu me viro, dou as minhas aulas, sabe? Porque mesmo assim, não sendo fácil, sair da banda tem 1 ano e mesmo assim, sabe? É aquela patinada porque a gente sabe, né? Quem vive da própria arte, meio. Em São Paulo, no Brasil, no mundo, não é fácil. Mas assim, eu falei pra ele, cara, se eu for ficar na banda, eu vou ficar aqui pelo capital, pelo dinheiro. Então eu vou ser hipócrita comigo, com os meus princípios, com os meus conceitos. Eu vou ser hipócrita com a banda e principalmente com você, que você montou tudo isso lá atrás, desde a época do Submundo, que era uma banda que ele tinha desde 82. Então, Mal, eu quero fazer jus e eu quero respeitar toda essa sua história de vida, de música, de banda, sabe? Então, não é por aí. E Agradeço, é uma grana ok, é uma grana ok, que, sabe, ajuda, mas não é aqui do tipo, vou comprar uma Rolls Royce. Não, não é. Assim, é tipo, pra quem é solteiro e tipo assim, um cara que é solteiro, só sozinho, ele consegue se viver com o dinheiro da Consegue banda. viver, mas quando eu entrei na banda, eu era solteiro, morava sozinho, morava com 2 amigos. Eu nunca vi esse dinheiro entrar na. Sabe, eu nunca vi esse dinheiro no meu bolso. Não tô dizendo que os caras não me pagavam. Mas assim, quando você é solteiro, bicho, primeira coisa que você faz é encontrar o bar mais próximo, Uhum. o rolê mais próximo. Então eu não tinha esse discernimento de organizacional de vida, de empreendedorismo e tal. Não. Eu tinha eu sabia o que eu queria. Mas na prática mesmo, bicho, a grana eu recebia na segunda, na quarta-feira e eu não tinha mais. Então, tanto faz se fosse, sei lá, 400, 700, 1.500, 2.000, sabe? Não era a E eles quantidade. levaram de boa na sua saída? Cara, eu não sei dizer porque eu não tava do lado deles. Eu só fiz o último show. Eu fiz o último show assim, sendo bem claro. Eu fiz o último show, que foi em Porto Alegre, no Opinião. Fiz o show lá em Porto Alegre, onde o avião quase caiu. Que isso? Sério? Tá Sério? zoando, cara. O avião ia cair, pô, saindo de Congonhas. A aeronave estava pegando altitude, onde uma das turbinas sugou uma ave. A aeronave faz isso. Dá pra ver daí? Em quanto tempo que isso aconteceu dentro da aeronave? Não. Quanto tempo atrás isso aconteceu, mais ou menos? Foi no dia 5 de agosto de 2022. Que eu lembro, acho que de alguma coisa assim. Foi o último acontecimento em relação a isso, que faz paralelo com a banda. E quando a aeronave estava pegando altitude, uma das turbinas sugou uma ave. Pelo que eu fiquei sabendo, era um urubu. E não era um urubu pequeno, era um urubu rei, brother. Porque, do tipo, eu senti um impacto. Sabe quando você tá com aquele motorista de Uber que o cara acabou de tirar a carta? Sim. Sabe? Aquele bicho, rolou esse tranco. Quando você tá assim, né? Na diagonal, né? Pegando altitude. Que rolou aquele tranco, a aeronave fez assim, ficou deitada e ficou meio que, sabe, quase de cabeça pra baixo. Caralho. E aí, Tony? Que aconteceu? Aterrissagem forçada no aeroporto de Guarulhos. Então, o que era para ter chegado mais ou menos 8h30, 9 horas da manhã em Porto Alegre, se tornou 7h30 da noite no aeroporto de Porto Alegre. Entre o desembarque em Porto Alegre e o show, era 25 minutos, meia hora. Então, da roupa que eu tava de 5h30 da manhã para poder fazer check-in, foi a roupa que eu fiz o show à noite. Nem passaram o som, praticamente.
Não, só montou, o Rinaldi afinou a guitarra, o El afinou o baixo, eu montei a bateria, pau, no gato. Caralho, velho. Não, calma. E aí, como foi? Calma, foi o show, ok, beleza, maravilha. Não, a sensação quando você viu o bagulho, o avião de lado, Péssimo, cara. passou a vida Péssimo. inteira na cabeça. Péssimo. Passou a vida inteira na cabeça, porque teve que fazer uma aterrissagem, entre aspas, forçada no aeroporto de Guarulhos, que foi uma treta enorme da produção da banda junto com a empresa aérea para poder desenrolar toda a banda, mais produção em um outro voo, um relocamento da aeronave para poder cumprir com o show em Porto Alegre. Imagina, o produtor tá esperando do outro lado do país uma banda que não vai por conta, enfim, do acaso. Jogo. É. Mais uma vez, circunstâncias divinas, velho. Meu Deus do Não. céu. Aí teve que relocar a gente para uma outra aeronave, que o voo que a gente estava esperando, que teria que ser por volta das 10, 10 e meia da manhã, se tornou 6 e meia da tarde. A gente desceu em Guarulhos, teve que pegar um táxi de volta para Congonhas para poder pegar outra aeronave. Nossa, que mó rolê, mano. Maior rolê. Caralho, velho. E assim, mas a empresa aérea bancou almoço. Mas hoje eu entendo que por lei da aviação, teria que locar os passageiros em um hotel, mas pelo tempo e espaço não era necessário. Mas enfim, já foi. A gente teve que ir para Porto Alegre, chegou mais ou menos 20 minutos antes de tocar, a gente teve que fazer o show, fizemos o show. Desculpa. Vai entrar a segunda parte ainda. Aí, voltando para São Paulo, 7h30 da manhã, a gente chega no aeroporto de Porto Alegre, a empresa aérea simplesmente fala: o voo de vocês foi cancelado. Nossa. Eu perguntei: como assim foi cancelado? A gente vai pegar o próximo voo daqui mais ou menos 1 hora? Não. O próximo voo que vocês vão pegar vai ser às 20h30 da noite. De 7h30 da manhã no aeroporto até 8h30 da noite dentro do aeroporto, pra lá e pra cá. Isso é chato. Aquele Não. tempo ocioso e Não, você não tem o que fazer. Calma. Ainda tem... Piora! Calma, ainda te conto mais. Nesse mesmo dia, porque o... Desculpa, esqueci o nome dele. Crildo. Porque o Crido perguntou: nossa, sabe, por que você sabe essa data? Porque no dia 5 de agosto foi o dia que minha filha voltou da maternidade, porque ela ficou 12 dias na UTI. Foi o dia que ela chegou na maternidade em casa. Era o dia que ela ia chegar em casa. Foi o dia que a aeronave quase caía, saindo daqui pra lá. E no dia que eu ia encontrar com a minha filha em casa, que era no dia seguinte, ela já estando em casa, o voo foi cancelado. Bicho, eu tava numa ansiedade. Bicho, eu me tremia, velho. Eu me tremia de ansiedade. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia Imagina. nada de ansiedade. Então, até chegar 8h30 da noite, até pegar o voo, até desembarcar, check-in, check-out, não sei o que, pegar a aplicação, chegar em casa. Cara, eu praticamente eu me entreguei às lágrimas quando cheguei em casa. E agora respondendo, o que foi que te fez sair da banda? Entendeu? A conjuntura de coisas. São vários fatores ali Exato. que você olhou e falou assim: não, peraí. Exato. Aí, só pra, assim, aí agora a cereja do bolo, o primeiro show que a banda fez com o baterista, que eu até tive o prazer de indicar o cara, porque eu vi ele tocando com os Subalternos, que é a banda do Rinaldi, lá no São José dos Campos, no Ocus Pocos. O cara toca muito bem, velho. Muito bem. É o Negralha. Não é o DJ do Rapa, não. Não, o cara virou batera. Não, o Negralha é... Primeiro show que o Negralha fez com a banda, eu já fora da formação. Nesse mesmo dia, foi a primeira vez que minha filha mexeu a cabeça. A gente tinha acabado de acordar, ela virou a cabeça e olhou pra mim. E sorriu. Quer mais água, Tony? Não, ainda tem, obrigado. Ela olhou pra mim e sorriu. Foi o primeiro sorriso que minha filha deu pra mim, foi nesse dia. Foi a primeira vez que ela conseguiu virar a cabeça. É emoção lá em cima. Né? É emoção lá em cima, cara. Então, tudo que eu faço hoje, amanhã e sempre é pensando em prol da minha família, da minha esposa, da minha filha, de nós três. Por isso que eu montei esse trabalho de música instrumental, que é muito mais tranquilo. É muito mais gente, sabe? Só de banda são 6 integrantes. Mais o produtor, que é o Rodrigo Fuga, mais técnico de som, mais iluminador, mais fotógrafo, mais motora. É muita gente.
Mas é um lance que é um tipo de trabalho que eu almejei a vida inteira de ter. Ter um trabalho de música instrumental. Quando eu era moleque, eu ficava, um dia, quando eu tiver 45 anos, eu vou ter um trabalho de música instrumental. Não. Com 39, eu montei essa banda de música instrumental. A gente rodou o sul do país, mesmo que de carro e van e tal, mas a gente fez uma turnê pelos principais festivais de jazz e de música instrumental Caralho, que foda. do sul do país. Aí, na semana passada, no último dia 15 agora de agosto, agosto que a gente tá, né? No último dia, no último dia 15 de agosto, foi o primeiro show que a Maturi fez no Jazz B, que é uma das maiores casas de música instrumental de jazz do país, se eu não me engano, da América Latina, se eu não me engano, do mundo. Que é com uma concorrência páreo a páreo com o Blue Note, que é a maior casa de jazz e música instrumental do mundo. Foi que você me mandou o link do Exato, Simpla mandei o lá, link. Você mandou, eu falei, ó, Exato. vem dia 15, aí você, pô, tem um show, até aí você só mandou, você falou, puta, era dia 15 às 21 horas. Exatamente a data Que e a hora hora. que eu tinha É. convidado você pra vir aí. E aí, depois disso, depois do show, quando acabou o show, desmontando a bateria, aí já é uma realidade de vida totalmente diferente. Sou eu que monto, desmonto a bateria, sou eu que carrego, isso aqui, sabe? É outro lugar. Mas eu ouvi um negócio super bacana aqui, do tipo, até então eu nunca tinha ouvido, porque até então eu era comparado, sei lá, o de Ed Peligro, que era o batera do Dead Dead Kennedys. Kennedys. Aí eu fui comparado a um cara chamado Cuca Teixeira, que era o batera da Marina Lima, Maria Rita, os principais músicos de jazz e de música instrumental do Brasil, é ele quem acompanha. Os principais músicos de jazz e música instrumental do mundo, quando vem no Brasil que não tem um baterista, é esse Cuca Teixeira que acompanha. E a galera da casa me comparando a ele. Fiquei, Ó, que foda, hein, mano. muito obrigado, Senhor Jesus, por isso. Falando nisso, você falou em jazz e tal. Eu vi até a entrevista do Eloy, né? Que ele falou assim que o estilo mais difícil que ele acha de tocar é jazz. Uhum. Porque ele é totalmente contra aquela coisa óbvia da bateria de Exato. acompanhar ela. Agressividade, que não sei o que lá. Não que no jazz não tenha, mas Sim. o controle é muito maior. Caralho. É E isso. você pegou, tipo assim, como é que foi? Pô, você tocava punk rock e tal, não sei o que. Aí, tipo, você começar a ir para outros estilos e tal. Na verdade, eu já tocava outros estilos já quando tocava entrei na já. banda. Ele Não- vinha do que você É. tocava Não, sim, lá. mas antes, tipo, você veio de tocar rock e tal. Mas Aí- assim, aí onde é que tá? O começo de tudo, eu tocava punk rock, mas eu queria ter aulas de bateria, porque eu queria aprender realmente, propriamente dito. Eu tô voltando na máquina do tempo, de volta para o futuro. É, Lá em Aracaju, eu busquei ter aula com os caras, os professores, enfim, não preciso citar nomes. Precisava ter aula de bateria com os caras, e eu precisava, para você poder ter um serviço, você precisa pagar pelo serviço. Mas só que eu não tinha condições de pagar os caras para poder ter aulas semanais. Então chegava momentos que do tipo, não, cara, eu não tenho grana para poder te pagar essa aula. Semana que vem eu não consigo te pagar a aula. Aí, agora mais um desabafo. Assim, chegou um momento que eu ouvi de uma certa pessoa que do tipo, olha, para você não dá para continuar dando aula para você não, porque você não consegue manter essa constância de ficar me pagando. Tudo bem, eu entendo que a pessoa precisa do trampo, da grana, para poder se virar. E ok. Mas eu acho que a pessoa poderia ter dado uma olhada que, tipo, não é qualquer cara que tá aqui. Mas acho que sei lá, não posso julgar. Mas a pessoa olhou simplesmente no viés financeiro. Neguinho, favela, sei lá, vem da comunidade, não tem grana. Cara, eu atravessava a cidade. Eu morava no bairro chamado Cidade Nova. Eu ia ter aula num outro bairro, que eu não preciso citar o nome, que eu caminhava 1h30, quase 2 horas para poder ter a aula. Eu tinha aula de bateria, depois voltava para minha casa a pé de novo. Porque eu juntava aquela grana de vender água de coco, vender acarajé, raspar cana, para poder ter baqueta para poder pagar a aula do cara. Porque se eu fosse pagar passagem de ônibus, eu não ia ter dinheiro para poder pagar a aula do cara. Sim. Então, Mas tipo, só que hoje quem mora em São Paulo sou eu. Em Pinheiros. Teodoro Sampaio, Pinheiros. Garotos Podres, banda de Fique bem- jazz, sabe? Eu não preciso bem passar claro. nada, mas sabe, Sim. eu sempre soube onde eu queria chegar. Se eu ia chegar ou não, sabe? Ok. O meio você não sabia. É. Você sabia onde você ia. Mas Sempre. a forma, Exato. Mas Inclusive, muita gente já me chamou de arrogante. Não, já acho que fui não, chamado de cara. arrogante. Você se fudeu muito pra poder chegar onde você chegou. Entendeu tá ligado? agora? E é isso, mano. Tem esse papo de humildade, tá ligado? É. Porque você se fudeu pra chegar onde você tá. E é isso. Exato. Mano. Foda-se, tá ligado?
Eu penso dessa forma. É bem por aí. Porque também, mano, você passou perrengue pra caralho, tá ligado? Tipo, Passei, pô, você velho. tem que dar valor ao seu trabalho, mano. Uhum. Independente de qualquer coisa, né? Se você não der o valor, quem vai dar, né? Exato, cara. O valor tem que partir de dentro. E aquela coisa, a gente sempre conversa isso aqui, né? Tipo, pô, quando você é mais novo, você tem um tempo e tal, não sei o quê, tudo bem, você vai, toca com várias bandas, tal, não sei o quê. Mano, só que você começa a ficar mais velho, começa a ter compromisso, já passou por vários Situações. perrengues, você começa a falar, não, peraí. Aí o pessoal fala assim, não, aí você começa a decidir o que você quer, tá ligado? Você já não vai pra onde. Exato. Aí muita gente olha isso como arrogância. Tipo assim, pô, Exato. o cara não quer. Não é que é, mano. É que você já fez seu nome ali. Exato. Você já sabe que você já não quer passar mais dor de cabeça. Não, é tanto que eu sempre fui muito sangue no zóio, faca na caveira. Eu falo faca na caveira porque eu já fui do exército. Eu já fui cabo do exército brasileiro. Mas, sério que você foi cabo? Fui, aos 19 anos. Entrei aos 17, fui conscrito, peguei o uniforme aos 18. Dos 18 para 19 comecei a manusear o FAL, que é fuzil automático leve, que ele pesa mais ou menos 7,5 kg. E aí, como é que foi esse Eu tempo? desmontava e montava um fuzil em quase 2 minutos. E aí, Caraca. curtia dar uns tiros? É libertador, cara? Falam que é terapêutico, né? No início foi super. Eu fiquei muito impactado, porque do tipo, cara, isso aqui pode tirar uma vida de alguém. Mas chega um momento, isso aqui é brinquedo. É tipo um moleque com aquele Lego, sabe? Quando você ganha a coleção do G.I. Joe, ganha a coleção dos Thundercats. Isso aqui mesmo. Meu nome é Pantro. Mas é isso, mas aí eu também preciso falar outra situação que eu Claro. passei desconfortável aqui em São Paulo, que do tipo, mais uma vez falando, sempre fiz tudo com muito sangue nos olhos. Quando eu cheguei em São Paulo, mais ou menos 2014, 2015, eu trabalhava numa instituição de ensino de música. Quando eu comecei, essa instituição estava para fechar as portas, porque não tinha a quantidade de aluno necessária. Mas tinha um certo funcionário que ele estava a uma certa quantidade de tempo na instituição e era o instrutor que mais tinha alunos. Cheio de pá. Foda. Sabe? Eu. O nordestino chega quieto, na humilde, sabe? Qual hora que abre? Ok, tô aqui na porta. Qual hora que fecha? Eu vou ficar até a hora que fechar. Dentro de 30 dias, eu botei na média de 35 alunos dentro da escola. Caralho. 35 alunos. O cara tinha 34. E trabalhava lá quase há muitos anos. Aí Porque- você virou Tony Galudo. Bicho. Ó, Fernando, a culpa é do Fernando, velho. Fernando Lopes. Do tipo, sabe? E eu joguei, fui pra cima e eu ficava na porta da escola, sabe? Captando aluno. Chegou um momento que, tipo, eu ouvi de uma certa pessoa: vem cá, vamos conversar aqui na frente. No canto, do lado de fora. Olha só, sei que você tá chegando agora e tá na correria, que não sei o quê, não tá fácil e tal, mas assim, fica pianinho, tá? Disse, como assim? Porque você não é de São Paulo. Você não é paulista. Então, fica pianinho, fica na sua, porque aqui é diferente. Oxi, o que tem a ver? Você tá chegando agora, você precisa entender como as coisas funcionam. E eu pensando, nossa, peraí, eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que gerar lucro pra mim, consequentemente pra empresa? O que é que dá errado que eu tô fazendo? Entendeu? Mas, sabe, quando alguém tá despontando numa empresa, sei lá, numa multinacional que seja, a felicidade não é só dele, tem outras pessoas que também estão felizes. Mas enquanto tem alguém que tá feliz, tem outra pessoa que tá infeliz, brother. Exato. Exatamente. É isso. Mas foi o cara dos 34 alunos? Não, foi o chefe dele, chefe da escola. Estranho, né? Mas anos depois eu vi esse cara, assim, nada contra, por favor, sem polarização. Mas anos depois, de 2017 para 2018, o cara tava com a camisa da CBF na Paulista, então já tava tudo explicado. E ok. Que inclusive foi algum dos fatores, assim, que algumas marcas internacionalmente conhecidas de fabricantes de bateria não fecharam endorsement 100% comigo por conta do viés político do Garotos Podres.
Eu ficava, nossa, a banda leva milhares de pessoas pro show. São 2 a 3 shows por semana. São na média de 10 a 12 shows por mês, sabe? Tem quase 1 milhão de views o vídeo que eu fiz tocando no retorno da banda. E por que você não quer endossar? E nunca a galera me respondia. Quando chegou o momento da polarização, aí eu comecei a entender, sabe, ligar os pontos. Eu fiquei, então tá tudo certo, sabe? O problema não sou eu, o problema não é a banda. O problema, sabe, sei lá, É, que sei lá, o pessoal já tô nem começa aí, essa- velho, sabe? Eu sei do meu potencial, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma bateria em casa. Já chegou um momento que eu tive 5. Mas eu tenho uma bateria em casa, tenho equipamento, sabe? Dá pra trabalhar. E mesmo se eu não tiver equipamento, eu ligo pra um amigo, pra outro, sabe? Me empresta, vamos aí, tudo certo. Tony, deixa eu te perguntar, quando você estava no Garotos, você tinha liberdade de poder ter outros projetos? Tinha. Ou tinha alguma Objeção? restrição? Não, Tinha objeção? não. Não, você tem que ser exclusivo, nosso? Não, porque nunca teve contrato. No máximo, contrato de disponibilização de imagem, sabe? Isso... Pra poder Aí, tirar foto. Então você era tipo, praticamente da banda mesmo, você era integrante da banda. Porque tem muitas bandas que, tipo, tem um batera, tem um guitarrista, mas ali é, tipo, contrato, tal, eu era você... da banda mesmo. Inclusive, em algumas decisões eu participava. Ah, então você realmente era da banda. Era da banda mesmo, foto e tudo mais, sabe? Pensando no Garotos, que é uma banda já que tem bastante tempo, né? É. Você não pensa nisso, você pensa, pô, o cara entrou, o cara tem um contrato ali e tal, não sei o quê, né? Porque como é uma banda muito... já é uma banda que já tem um tempo de carreira, né? 40 anos. Então. 42 agora. Aí é difícil, assim, alguém novo entrar e poder ter, sei lá, ter partido em algumas coisas, né? Não, mas se tivesse que algumas assinar algum situações. contrato anual para poder firmar, para mim também não era um problema, porque o manejo das coisas, humanamente, falando do tete a tete no dia a dia, era ok. E às vezes acontece, hoje eu acordei achando que, sabe, sua camisa é feia, e tá tudo certo. São, Sim. são contatos humanos, e nem todo dia todo mundo tá sorrindo, e ok. Mas, assim, fazer música nova não aconteceu. Gravar música nova não aconteceu. Essa questão de direitos autorais, não. E é isso. É algo que eu busquei muito ter com a banda. E é algo que eu almejava do tipo, por satisfação minha, sabe? Por satisfação da banda, lançar algo novo. Por satisfação do público. Nossa, cara, o que o público me cobrava Que é do Garotos? de ter música... Desculpa, de ter música nova, disco novo e tal. Chegou momentos que do tipo, nossa, depois do show. Aí onde é que tá? Mais uma vez eu entendo aquela galera que depois do show só quer van, hotel e casa. O último CD que eles lançaram foi o Garotozil, de Poderoso. Foi esse o último? Acho Assim, que sim. álbum mesmo? Álbum mesmo, acho que sim. Porque faz tempo que também a gente entrou num viés de lançamento de música. Aqui na música é single, depois vira EP, e se der certo lança um clipe, e se der certo lança álbum. Então álbum não é mais muito bem visto, mas pro público que é mais do final dos anos 80 pra cá, o público Ele quer. gosta de... Eu, por exemplo, eu prefiro o álbum. De chegar e pegar, por exemplo, ali do Status on Fire, mas enfim, cada um com a sua concepção. Porque pra galera, assim, que já, sei lá, 30 a mais ou 35 a mais ali, a gente gosta de disco, né? A gente gosta de escutar um disco, de entender como é que foi feito o disco e tal. Mas tem uma galera que é mais nova que elas preferem realmente single, né? Que é mais fácil de consumir. Exato. E algo que eu também queria muito, assim, por satisfação pessoal, do tipo, você vai fazer um show, sei lá, sábado. Sábado pela manhã, eu ver o vinil do LP da banda do Garotos Podres pendurado sei lá, na estante da minha casa, do tipo, bater no peito. Eu vou fazer o show desse disco que eu gravei, que eu compus. Não, esse prazer eu não tive. Porque... Caralho. Eu não tive. E foram... Cara, não foi um ano de Mas você banda. chegar a falar pros caras, os caras tá cobrando aí, tá todo mundo me cobrando disco novo aí, música nova e Todo mundo tal. sabia aí. disso. Mas é ok, velho, ok. Mas, cara, é concepção de cada um, sabe? Tem banda que lança disco, sei lá, igual Marmitex, sabe? Uhum. 2, 3 vezes ao ano. Que enfim, tem banda que é por década. E ok. Sim. Aí cabe a cada um querer se encaixar nisso ou não. A Maturi, aí é outro contraponto. A Maturi, a gente acabou de lançar 5 músicas, que virou EP. A gente já fez todo o comércio disso. Tem mesh, tem tudo. Eu tava vendo. Exato. A partir de outubro, a gente já volta pro estúdio para compor músicas novas. Porque
Ah, música instrumental ninguém conhece. Mas, cara, as músicas da Maturí é uma outra concepção de música instrumental. Não tô dizendo que é melhor ou pior. Mas você consegue ouvir, assimilar, gravar na mente e sair cantarolando na rua. Então, eu busquei fazer arranjos que facilitassem a assimilação das pessoas. Então, a ideia é voltar a ensaiar em outubro para poder lançar em janeiro. Porque música instrumental também, mano, é bom pra ler, cara. Ler, ouvir, deixa eu fazer É. alguma coisa, porque você fica aquela trilha sonora, assim, e às vezes com letra, quando tem música com letra, às vezes você fica prestando atenção na letra e acaba não... Exato, mas só Acho que... que tem música pra cada coisa que você vai fazer na Exato. vida, tem. Mas... Exato, mas a gente foi tocar lá no Jazz Bay agora, dia 15, os garçons pararam de entregar. Não tô dedurando garçom nenhum, mas os garçons Mas pararam. durando... Já deu dedurando, os garçons pararam de entregar os pratos, os drinks, começaram a dançar, cara. A galera que Isso é tava no foda. balcão fazendo drink tava dançando. Então não é música instrumental, cabeçuda, porque Lacan, porque Dostoiévski, que não sei o que, Nietzsche. Ai, não é isso, cara. É música instrumental para as pessoas poderem assimilar, ouvir, pô. Não é pro meu nicho de grupo de amigos de meia dúzia, não, Sim. é pro povo. Sim. É pluralizar o negócio. Você falando em música instrumental, aquela banda, acho que era dos caras do Mussarelas, eles tinham... Qual? os caras do Mussarelas lá, eles tinham uma banda de instrumental, mano. Era o Calabresos, né? Nossa. Que merda, hein? Nossa. Então, os caras faziam, tipo, uns rock, uns punk rock, assim, tipo, só instrumental, assim, mano. O show dos caras era muito foda, assim. E é só instrumental, não tem nem vocal. Eles botavam as máscaras de lutador mexicano, Sei. assim, e tocavam. Mano, era muito bom. Tem música instrumental que você fica, nossa, tá quase dormindo. Tem música instrumental, cara, você chega ao ápice da sua vida. Sim. São percepções. Eu fui consagrar ayahuasca, né? Uhum. Mês passado, e rola muita música instrumental, né? Sim. De fundo, assim. Mano, você é louco. Era absurdo as músicas instrumentais. Eu queria Exato. estar com... Até falei pros caras, eu queria estar com aquele aplicativo, o Shazam, Shazam? Tá no meio do mato. pra poder pegar o... Mano, que música é essa, pá? Aí, mas, pô, música instrumental é foda pra caralho. Ainda mais o estilo que vocês tocam, mais jazz, né? É mais trip hop, né? Digamos Nossa, assim. foda. Eu tenho, nessa onda de música instrumental, eu tenho um guitarrista que, na verdade, ele era skatista no final dos anos 80, 90, lá da Califórnia, chamado Tommy Guerreiro. Que ele tem um trabalho... Tommy Guerreiro. De música instrumental que é muito incrível, que é do trip hop. Aí, mais uma vez, remetendo ao trip hop, tem uma banda chamada Portishead. Nossa, o Portishead é Nossa, foda. mano, foda Portishead Tem uma Ah, música foda. chamada Glory Box. Sim, Eu amo foda. Portishead. Tem outra banda chamada Massive Attack. Massive Attack. fudido Também, sensacional. Cara, é esse lugar de música instrumental que eu gosto. As músicas instrumentais Quer dizer, a parte instrumental das músicas do Radiohead. Gosto muito, cara. Uhum. Então é um outro lugar, não é? Não. E como é que é assim, pra fazer as estruturas da música, assim? A organização? É tipo, vocês chegam lá, começam a ensaiar e vai saindo? Cara, na verdade, Ou é uma coisa que um chega com uma ideia e... Porque assim, quando a gente fala de música instrumental e música com vocais e tal, a gente meio que... A música ela é moldada pra voz, né? exato. Tá Ela é tudo feita pra voz, é o né? alicerce do negócio. E no instrumental não, no instrumental a gente é feito de uma forma diferente, né? Ele é uma música livre, né? São Uma música camadas. camadas, baixo, guitarra, aí, É. uma entrando, uma saindo. As duas Exato. No E caso, como é que funciona esse lance de composição? no caso da Maturi, que existe assim, música instrumental da faculdade de música, do conservatório de música. A ideia da Maturi, não estou dizendo que eu sou contra nem que tá certo, tá errado, mas o lance da Maturi é do tipo, são questões de manifestações culturais de regiões específicas do mundo. Aí a gente pega o norte da África, o Oriente Médio, até ali mais ou menos o deserto do Saara, Nigéria, o Níger. Aí depois a gente pega algumas questões de manifestações culturais da Europa, para ser mais exato, mais ou menos a Escandinávia. Aí quando a gente vem pro Brasil, aí meu amigo, o negócio pega fogo, bota pimenta, né? Aí pega todas essas questões, manifestações culturais do Nordeste. No caso, eu sou sergipano, aí vem cacumbi, reizado, samba de crioulo, samba de pareia, e por aí vai.
Aí pega. Nossa, é um leque gigante, É né? um leque gigante. Cada uma tem a sua linguagem, a sua métrica rítmica totalmente diferente. Então, dentro de uma música só, eu consigo colocar quantas eu quiser. Porque não tem ninguém cantando, Sim, saca? foda. É isso. Mas aí, voltando pro punk, aí agora é o jabá. Voltando pro punk, agora no dia 31/8, por favor, depois você edita, me dá um pedaço. Pra poder... no dia 31/8, Marca aí, Crudão. vai rolar um masterclass do Pierre, que é o batera do Cólera, até o amendoim caiu. O Pierre Muitas do, emoções. do batera do Cólera comigo, em relação a história do punk, rock e do hardcore. Então, eu montei um livro com toda a parte rítmica de como se toca punk desde o início até o momento que se tornou hardcore. Caralho. Então, Tipo são uma- exercícios que são a base para poder fazer o negócio acontecer. Porque tem muita gente que acha que punk é Ramones, Sex Pistols. Cara, Não, é lá atrás, desde o T-Rex. Get it on, get it on, tum, tat. Aumentar a velocidade disso aí, BPM. vira pra tat. Tinha o Dead Boys também, que eu acho que também tocava Exato, Ramones também. tudo isso lá atrás. Aí, só para fazendo contraponto lá na frente, aí entra mais uma vez aquele cara, o The Ed Peligro. Quando ele entra no Dead Kennedys, porque o primeiro disco do Dead Kennedys era outro batera. O primeiro qual que foi o Dead Kennedys? Foi o... Eu não lembro agora. Ele entrou no... Naquele famosão lá do... Holiday Cambodia, que tem essa música? É o da capa branca, não é? Que é o primeiro que Não entra. É o primeiro ou o da capa preta? O Enfim, Vegetables lá. coloca nos comentários. Coloca no comentário qual que é. Aí quando o Peligro ele entra no Dead Kennedys, ele faz toda essa transição de punk rock, pós-punk ou new wave, e ele coloca aquela coisa afrovisceral que é o início do hardcore. Ponto. O hardcore, pra mim, na minha concepção, começou a partir do momento que o Dead Peligro entra no Dead Kennedys. Me corrija quem achar que eu estiver errado, acho e tá tudo bem. É o primeiro. Aí vai ser dia 31, vai ser Oi? isso? Vai ser dia 31? Dia 31, agora de agosto, vai ser ali no Red Star, vai ser pela manhã. Onde a galera não vai só simplesmente ter o contato com o cara ali tocando e alguém explicando. Não, vai ter uns comes e bebes, nada de alcoólico. Mas vai ter uma recepção, vai ter todo o material acadêmico didático, vai ser entregue em mãos, vai ter um grupo de WhatsApp para poder tirar dúvida. Para quem não sabe ler partitura, eu vou estar lá explicando, sabe? Porque existe o mapeamento, existe a partitura. O mapeamento é como se fosse a tablatura para a pessoa poder conseguir entender e executar. E você falando dessa evolução da bateria dentro tipo, do punk rock, né? Tipo, por exemplo, você até fala do T-Rex, mas eu vou pegar um pouco a mais à frente, que seria do Ramones, né? Uhum. E tanto que o primeiro disco do Ramones eles gravaram, o cara falou, mano, tá muito rápido, mano. Daí ele vai lá e abaixa o BPM do negócio pra poder Exato. lançar, porque tava muito rápido, né? Foi com Tommy Ramone, o primeiro batera. Isso, né? E aí você pega a evolução das bandas punks assim, tipo, mano, hoje você escuta uma banda tipo de hardcore ou punk mais, tipo, atual, mano, muda muito, é muita outra, tipo, uma outra vibe, assim. Exato. Até as bandas mesmo que são mais Mais nova. conservadoras no estilo de punk, assim, que é Punk mais... 77? Já tem uma pegada muito mais diferente, uma bateria muito mais diferente, né, mano? Exato. Mas também lá em 77, a galera também já fazia diferente. O próprio batera do Clash já tinha umas coisas diferentes, que quem levava a rítmica jamaicana era o baixista. Era uma ideia mais do baixista do que do próprio batera, não desmerecendo. Mas tinha essa coisa também. Aí também tem o contraponto do lance do ska do jamaicano, que junta isso com pós-punk, quando sei lá, que a galera do The Wailers? Não, The Specials. Special. Pô, The mano, essa banda é foda, hein? Obrigado. Que o batera era branco, sabe? Eu não tenho, assim, só pra poder deixar bem claro, eu não tenho essa coisa que uma cor faz melhor do que a outra. Não, somos todos iguais, cara. Somos todos iguais. Furou, saiu, sangue é igual. Exato, sabe? A única diferença entre a gente é do dia da estrelinha no dia da cruzinha. Depois que bater a cruzinha, só vai feder, velho. Ninguém é melhor do que ninguém. De que adianta a quantidade de views, seguidores ou cifrões que você tem na sua conta do seu Pix? Faz diferença alguma. O que faz diferença é o que a gente faz um pelo outro aqui no mundo. Exatamente, né? As pessoas meio que perderam esse senso, né? De que, mano, morreu, é todo mundo igual. Filho.
É foda. Exato. É, É isso. é isso. Você tem. Tem- Rapidinho. tem- Cara, qual. Não sei se eu pergunto da época ou agora, mas vou perguntar de hoje. Bateristas que você admira, assim. Ou no passado que você via e falava, caralho, bombado é foda. Cara, o cara que eu vi no passado, sei lá, mais ou menos uns 15 anos atrás, foi um cara chamado Thomas Pridgen, que era de uma banda chamada The Mars Volta. Tô ligado. Eu fui drum tech, fui hold dele quando ele veio pro Brasil. Sério? Caralho. Que quem produziu o evento dele foi o pessoal do Family Mob, mais uma vez, o Jean, agradeço. Que ele me colocou em contato com esse cara. Eu fiquei 48 horas colado com Thomas Pridgen. foda. Sabe? Conversando tudo em inglês, sabe? Pra poder montar o equipamento, pra poder entender a distância. O jeito que ele gosta. Todo né? approach com o cara, sabe? Eu tive contato com o Thomas Pridgen, que era uma banda que eu era muito fã. Sou muito fã do Demas Volta. Inclusive, minha esposa grávida, no show que teve do Demas Volta no festival, acho que foi no Mita. O guitarrista, Omar Rodrigues, jogou a palheta. Ela, de 9 meses, se abaixou e pegou a palheta e me deu. Isso aqui é amor, velho. E sim, voltando. Aí, baterista. Chama de verdade. É, amor de Esse do Mars Volta foi o show que foi no SW lá que você Não, trampou esse com ele? SW foi com que teve, acho que foi um dia antes ou depois que teve o Rage Against the Machine. Isso, foi Eu morava em esse. Aracaju nessa época, não foi. Ah, Ali foi com um baterista chamado Dave Elliott. nossa, era o CD do Mars Volta, piração total, É, né, piração mano? total. Não sei Sou- hoje em dia que eu não acompanhei mais, mas nessa época, 2010, assim, eles tinham um CD. Acho que foi o primeiro CD deles, quando eles apareceram, porque eu acho que eles vieram O Boom foi de um disco chamado The Band in Goliath. Eu não vou lembrar, mas eles eram daquela banda do Hate Bridge, era isso? Não, eles têm uma banda chamada At the Driving, Isso. do final dos anos 90. É isso mesmo. É verdade. Tava Que o confundi. guitarrista e vocalista são mexicanos, são latinos. Uhum. É o Omar Rodrigues, que é o guitarrista, e o Cedric Brixler, que é o vocalista. Mas voltando à sua pergunta, Aham. o baterista que eu tenho na minha maior referência é um cara chamado Yosef Deyes. Quem que é essa peça? É um cara que era do jazz e montou uma banda de música instrumental nessa onda também do trip hop, que ele tocou há uns meses atrás no Blue Note. Eu não tinha grana pra poder ir, mas enfim, eu assisto esse cara todos os dias, religiosamente falando. Minha mulher fica puta, mas tudo bem, faz parte, eu amo. Qual que é o nome dele? Youssef Deyes. É Youssef porque é também do norte da África, mais uma vez, né? Youssef com Y. Inclusive, o nome da minha filha chama-se Iarim, que na verdade a pronúncia correta chama-se Iarim, que legal. vem do hebraico. Uhum. Caralho, foda. Mas é isso, cara. Eu acho foda. Meu instrumento que eu comecei a tocar foi a bateria, né? Antes de cair pro baixo, né? Mas eu comecei com a bateria e eu sou canhoto, eu achei que o instrumento tinha que tocar ao contrário, né? E eu tentava e não ia. Falei, Nossa. não, vou tocar essa porra destro. E foi, tá E ligado? foi, é. E bateria eu, gravei CD e tal, com a minha primeira banda e tal, mas depois aí o universo foi me levando. O universo foi conspirando. Foi conspirando, falou, não, você precisa tocar baixo. Aí foi. Mas da hora, mano, eu gostei muito da sua história de vida, tipo, desejo todo o sucesso do planeta pra você. Pra nós. Espero que tenha ligado? gostado do papo. E é só o Gostei. começo. Tem tá? jujuba, tem amendoim. Tem jujuba, Tem tem água. cerveja, tem uísque. Tá Cara, e, mano, eu gostei muito dessa história de vida e desejo todo, mano, que é só o começo. Acho que você vai dar voos mais altos aí, mas sem urubu na turbina dessa vez. Nossa. Por favor, né? Na turbina. E eu fico, mano, agradeço você ter aceitado aí. Eu que entrei em contato contigo aí pra gente marcar esse dia e fico feliz de você ter aceitado, ter disponibilizado o seu tempo aí pra trocar uma ideia com a gente. E agradeço, cara. Isso. Obrigado mesmo. É isso, tamo É, junto. só antes de finalizar, né? Eu queria saber os 3 discos que você guardaria. Seus 3 discos de cabeceira. 3 discos de cabeceira? É. Vamos Se lá. você pudesse salvar, se tivesse um desastre no mundo, se pudesse salvar 3 discos, pra gente finalizar. O Rage Against the Machine, aquele auto-intitulado, que tem um monge budista pegando fogo. O primeiro. Foda. E é o primeiro, né? Ah. Rage Against the Machine, o auto-intitulado. Tem um disco chamado White Pony, que é do Deftones. E tem o disco que eu acabei de falar, que é o The Band in Goliath, do The Mars Volta. Você não vai levar nenhum dos garotos, não? Cara? Hã? Não vou não. Não vou. Tô zoando. Brincadeira. Mas não vou levar mesmo, não. Então é isso aí, mano. Novamente, Tony, obrigado pela participação, cara. Muito papo, muito foda. Você sabe que o que você precisar aí pra divulgar alguma coisa, que a gente vai estar de porta aberta aqui. Tamo E junto. você pode vir aqui marcar com a gente pra gente fazer Vamos marcar uma data aí pra você vir com o Maturi, mano.
Bora, a gente pode tentar fazer um som um aqui. som, fazer a festa da firma. Bota todo mundo. Quantos integrantes são na banda? 6. São 6. Aí tá, alguém tá ligado, é o Lombardi. Fazer um esquema, porque assim, a gente já gravou um podcast aqui, onde a gente colocou uma bateria aqui, Embaixo da mesa. embaixo da O mesa. bumbo Inclusive- embaixo da inclusive foi mesa. com- Bumbo embaixo da mesa, mano, o cara tocou bateria aqui e deu a gente trocou ideia, fez uma entrevista aqui. O mano no violão aqui, Hugo. o Hugo. Depois você procura esse episódio, né? A gente tá É Hugo e Baterinha. o Hugo, baterinha e eu tocando baixo Bicho, aqui. se a gente tirar- fez um esquema aqui, irmão. E trocando ideia, a gente parava, vamos mandar um som agora. E tudo sem ensaiar, tudo no improviso. A gente não Ficou ensaiou muito bom. nada. Ficou muito bom esse episódio. E foi bom pra caralho. E, pô, a gente podia tentar. É que é foda, não dá pra colocar todo mundo aqui, porque a mesa não é pequena. Não, eu consigo trazer Pra um kit gente reduzido, poder- bumbo, caixa e chimbal. Não, a questão da bateria é suave. Tanto que a gente fez bem reduzido. Ele usou só, acho que caixa, chimbal, bumbo e um splash. É, pronto. Só. Se puder E o tirar chim- essa mesa, eu não sei. Enfim, só tô supondo. A gente pensa, vamos pensar vamos nessa ver um ideia jeito aí. É claro, todo mundo bem tenta, mas só o legal, Brasil é É isso penta. aí. Você deixa suas redes sociais, mano. O pessoal quiser te achar, quiser, pô, preciso de um batera fazer um trampo Contratar pra aí mim, gravar um disco. Você faz tudo, mano. Você faz gravação, tudo. dá aula. Cruzo, cabeceio, faço gol e ainda bota a bola no meio do campo de novo. Ei, Sou pai de família, né, cara? A lata do leite tá R$72. Arroba Tony Carpa. Tony com Y, Carpa com a letra K. Arroba Tony Carpa. Segue a gente nas redes sociais e o arroba da Maturi é arroba Maturi Music. O cara chega lá e fala assim, ô Tony, preciso de um cara pra gravar uma bateria aqui pra mim, num disco aqui, aí pode mandar mensagem pra você. É pra já. Do punk ao jazz. Do punk Pode ao jazz, contar comigo. aí, ó. Aí sim. Ó, o slogan, né? Do Mas é o punk, meu né? slogan, do punk ao jazz, Tony muito Carpa. legal. É isso que eu levo pra poder, quando eu vou fazer os workshops ao redor do... Quando eu vou fazer os workshops nos estados, é isso que eu levo, do punk ao jazz. mas ainda vai ser ao redor do mundo. Ô, Vai ser. Como diz, profetizou. Isso aí. Só recebe. É, Só aceita. essa É é isso aí. A gente- Quer falar alguma coisa? Pode. Queridão, obrigado. Agradeço Mais um aí, episódio Tony, pela aí. presença Valeu, aí, tamo irmão. junto, Tamo valeu. junto. É isso, encerrando mais um Dona Mara Cash. Obrigado a você que assistiu nós até o final. A palavra de hoje vai ser Baqueta? Baqueta? baqueta. Baqueta, a palavra-chave, é. Então coloca... Hã? Tô engalada. Não, não. Eu acho melhor o Tony Galado. Baqueta. Mas vamos lá, Vou colocar vai ser baqueta. baqueta, tá? Então, já deixa aquele like, compartilha o vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. A gente tem uma meta pra bater de 1.997 inscritos. Então, se você não é inscrito, já se inscreve. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X. E a gente também tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Se você não pode assistir o episódio, você consegue ouvir. E é isso. É isso aí, lembrando também que tem o canal de cortes, tá? Verdade. Só pra deixar já Qual que é o canal de cortes, o nome? Dona Mara Cortes Oficial. É isso. E se você que não consegue assistir o episódio inteiro e tal, lá a gente vai deixar os melhores momentos, você pode estar entrando lá. E também se aproveita, já que já tá lá no canal, já se inscreve também, compartilha, comenta e ajuda a gente aí nessa aí. Fechou? isso aí. É isso. Valeu! Beleza. Muito obrigado, valeu. falou! Valeu, tchau, tchau.